ligo o rádio do meu carro e pego a estrada. Não sei nem pra onde eu vou. Põe o óculos escuro e deixo a mente apertar o acelerador. Essa noite eu quero festa, eu quero rua, eu quero é me apaixonar. Num romance assim por hora, alguém sozinho como eu, pra poder falar. Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história, me mata de amor. Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história, me mata de amor. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais. Dessa vez, o último Fala Mais da nossa temporada tá um pouquinho diferente, né, do que vocês estão acostumados. Mas por um bom motivo, né? Vocês já vão saber por quê. Mas não são 3 apresentadores, é porque a gente tá com 2 convidados e não tinha como deixar um deles de fora aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo. Bom, antes de apresentar, né, vocês já estão vendo aí na descrição, vocês já sabem quem são, mas a gente quer também fazer uma menção às nossas marcas parceiras, né, que estiveram aqui com a gente durante toda essa temporada do Fala Mais 2024, que são a Cicobi, Valcred Sul, Mercado Marini, a Panificadora São Pedro, o Restaurante Ligeirinho, a Marker Engenharia. Inclusive o Restaurante Ligeirinho, antes de eles chegarem aqui no estúdio, eles deram uma paradinha lá, né, para fazer um lanche. Fazer uma boquinha. Ali Vamos é lá. sagrado, a passagem tem que parar. Vamos lá então. Agora eu vou puxar um pouquinho o microfone pra cá, né? Mas, gente, olha só que bacana a gente tá com esse layout diferente do Fala Mais, porque hoje uma data muito especial. Não só porque a gente está comemorando o encerramento aí da 3ª temporada já do Fala Mais, né? Temporada. Mas 144 a gente vai comemorar com grande estilo, porque a gente está comemorando 3 anos, eles estão comemorando 30 anos. E com um enorme prazer, muita satisfação, uma alegria imensa receber esse pessoal aqui que inclusive estava confidenciando aqui antes de entrar no ar, de entrar na gravação aqui do Fala Mais, que eu era um assíduo frequentador das festas que essa banda fazia em Ponte Serrada e também na região, né? E que agora está fazendo novamente e relançou inclusive alguns sucessos lá de trás, repaginados aí com novos arranjos, enfim. Então a gente está recebendo aqui o Léo, que é o guitarrista, e também o Sandro, que era o baterista. Isso. E agora já há muito tempo é o vocalista da banda Conexão Brasil. Quem não lembra do Conexão Brasil, né? Eu acho que faz parte da história de muita gente aqui da nossa região, né? Que exatamente, de Ponte Serrada e toda a região. Então, galera, prazer enorme, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Bom dia, quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, né? A hora que a galera estiver assistindo. A hora que a galera estiver assistindo, enfim, alegria, né? Alegria pela lembrança, pela oportunidade que vocês estão nos dando aí da gente voltar para uma... Claro que isso aqui vai para o mundo, né? Mas sediada aqui na cidade de Ponte Serrada, que era uma cidade muito chave nos anos 90 da banda Conexão Brasil, né? E a gente está muito feliz de poder voltar, como tu bem disse, em grande estilo, participar do programa de vocês aqui, participar desse podcast, né? Junto contigo, Jonathan, contigo, Jefferson também, em nome da banda, agradecer pela oportunidade e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Joia. Com certeza. Exatamente, você já falou tudo, né? Mas é uma honra estar com vocês aqui, com certeza, numa cidade onde a gente trabalhou muito, tem muito boas recordações lá da década de 90, enfim, anos 2000. A gente trabalhava muito na região, era sempre muito bem recebido aqui, então é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Perfeito. Cara, assim... Até comentei com vocês estão completando 30 anos de carreira, né? Que é a minha idade, 30 anos, mas eu cresci ouvindo Conexão Brasil.
E como era uma criança ouvindo as músicas de vocês, a criança não vai muito atrás de saber da onde que é essa banda, né? Por que existe. Então, eu gostaria, é uma pergunta genuína de um que veio lá do tempo de criança e agora eu estou podendo ter a oportunidade de fazer ela para vocês. Como é que surgiu a Conexão Brasil? Como é que vocês se reuniram pela primeira vez? De onde é que veio o nome da Conexão Brasil? E as músicas autorais, inclusive, né, que marcaram a época? Então, vamos voltar 30 anos atrás, então, para relembrar um pouquinho dos fatos aí, para tentar responder à altura, né, essa tua pergunta. Na verdade, eu e o Léo nos conhecemos, eu acho que uns 2 anos, mais ou menos, antes, né, de fundarmos a banda, e aquela coisa de bater o santo e tal, né, os dois com a mesma idade, com um pensamento meio parecido e tal. Logo em seguida a gente começou a tocar, acabou que o destino nos uniu através de uma outra banda que a gente tocou antes de fundar o Conexão Brasil. E nós éramos os 2 músicos mais novos dessa banda que a gente tocava, e nós automaticamente tínhamos ideias diferentes, né? Sonhos, né? Planejávamos o futuro, e uma das coisas que a gente sempre queria era gravar, era compor, que as bandas trabalhavam muito em cima não que a gente não faça isso hoje ainda, é claro que faz, mas muito em cima do cover, né? Uhum. Mas a gente tinha aquele pensamento, eu acho que a partir do momento que a gente tiver o nosso som autoral, algumas portas diferentes assim vão se abrir, né? E tinha alguns exemplos que vinham de mais longe, assim, tinha algumas bandas de Porto Alegre, né? Que já estavam no mesmo mercado que a gente estava, que eram os bailes, que eram os shows em feira e tal, mas que estavam partindo para esse lado do autoral também, né? E aí o destino quis que a gente se unisse, né? A gente se conhecesse um pouco melhor, tocando junto, dividindo experiências musicais, né? Você tocava bateria na época? Isso, eu tocava batera e cantava, né? Sempre toquei batera e cantei. E o Léo, guitarra, violões, né? Cantando sempre também. E aí começou aquele bate-papo, né? Os outros músicos eram um pouco mais velhos e tal, tinham outras pretensões automaticamente, né? E essa primeira banda que a gente trabalhou junto teve um prazo de validade, teve um teto, entendeu? Aí a gente pensou, até nós saímos. Daqui... Era de Chapecó mesmo? Teve em Chapecó um período, mas depois voltou para a cidade natal, no Rio Grande do Sul, que é a cidade onde eu moro lá, Frederico Westphalen. Essa banda, Apocalipse, o nome da banda, tá? Eu sei que tem um Apocalipse no Paraná, hoje em dia ainda, mas se tratava de uma outra banda. E aí a gente começou a trocar umas ideias e chegamos à conclusão de que ali, com aquela equipe, naquela situação, teríamos um teto, que daquilo não passaríamos, né? E aí começaram a surgir as ideias. E um belo dia eu comentei com o Léo, Léo, se a gente montasse uma banda, cara, né, uma banda diferente, e tu sabe aquele período assim da tua vida que tu não tem noção do perigo, né? Que tu pensa só nas coisas legais, né? É claro que com as coisas legais vieram muitas coisas difíceis também para 2 garotos, sim, né, cara? Não mede muitas consequências, Exato, né? Afinal de contas, nós estávamos montando uma banda para tocar, mas na verdade a gente estava construindo uma empresa. Sim. Só que a gente não tinha noção disso. Não tinha noção. Não tinha essa noção. E aí o Léo comprou a ideia assim de imediato, mas e aí como é que vamos fazer, cara? Com estrutura de som, luzes e por aí afora, e logística, transporte. As bandas tinham, naquela época era sagrado que todas as bandas tinham que ter o seu próprio transporte, né? O ônibus. E o equipamento. Também, o equipamento, aquela logomarca no ônibus, o outdoor ambulante, que eu sempre falo, né? E eu disse, não, cara, vamos dar um jeito, vamos buscar umas parcerias. Aí foi o que a gente fez. Buscou umas parcerias. Teve uma empresa lá de Chapecó mesmo, uma empresa de sonorização, que no primeiro ano ali topou a ideia, comprou a ideia e entrou com toda a estrutura de som, luzes e o transporte, né? Mas voltando um pouquinho, na ocasião ali, quando a gente teve a ideia de montar a banda, o Léo disse, olha, e o resto da galera, quem que vai ser e tal? Pois eu ia perguntar, porque tinha o baterista e o vocalista, no caso, que também cantava já na época, e o guitarrista, mas faltava o resto da galera. Aí o Léo disse, não, tem um cara que é muito meu amigo, já toquei com ele, ele mora em Chapecó, e eu acho que se a gente for trocar uma ideia com ele, apresentar o projeto, ele vai curtir. Quem que é o cara? O Malve.
Ah, o Malve, tá. Eu tinha tocado com o Malve já alguns anos antes numa banda chamada Cara Velha. Alguém lembra do Cara Velha? Sim, lembro, cara. Eu tinha tocado no Cara Velha durante um ano, toquei com ele lá. E aí eu disse pro Léo, não, então vamos fazer o seguinte, nós estávamos num evento, né, Léo? Isso. E daí eu disse pro Léo, cara, então vamos fazer o seguinte, Vamos sair do evento, vamos sair falar daqui com o cara. e vamos direto pra Chapecó, porque a banda que a gente tava tocando estava sediada em Frederico, a banda ia pra Frederico. E eu disse, não, vamos direto pra Chapecó e vamos lá bater na porta da casa do cara. E já explicar pra ele a ideia e tal, e vamos ver o que ele acha, né? E foi o que a gente fez. Fomos até a casa do Malve, chegamos lá, explicamos a ideia pra ele. E, pá, ele já começou a brilhar o olho dele, né? Pá, que legal, cara. E a gente mais ou menos da mesma idade, ele um pouquinho mais velho, bem na verdade, né? Um pouco mais velho. Mas o que vocês falaram na época? Não, assim, a ideia era... Vocês já falaram pra ele que a ideia era criar músicas, fazer um negócio autoral, Não, fazer... Pra te ver como é que é a situação. Daí ele mesmo disse, olha galera, eu tô dentro, eu topo, só com uma condição. Eu quero gravar. Eu disse, não, então fechou todas, porque é o que a gente quer fazer também. Compor as próprias músicas. Não era só se apresentar. Não era só se apresentar ao vivo. Só que existiam muitas dificuldades na época para você gravar um disco, certo? Os estúdios. O estúdio mais próximo, o estúdio legal, assim, mais próximo era Porto Alegre. Nós tínhamos Porto Alegre, Floripa e Curitiba. Então, ou se não, São Paulo, Rio, por aí fora. Mas para nós aqui do interior, aqui, Porto Alegre era o caminho, né? Muitos artistas gravavam nesse mesmo estúdio, artistas de vários os estilos, né? E era um estúdio renomado, né? O Isaac, o nome do estúdio na época. Depois foi vendido para a City, que era uma gravadora, uma distribuidora de discos, né? Tu fez rádio, tu deve lembrar. Gravou muitas bandas dessas bandinhas que a gente chama. E muito grupo gaúcho também. E tinha um selo que lançava pop rock também, que eu não vou lembrar o nome agora, mas enfim. E aí, essas dificuldades, né? Mas a gente, como eu falei antes, a gente não tinha muita noção do perigo. Não, vamos sentar o pé e depois a gente vê o que faz, né? E aí o Malve disse, olha, eu tenho um tecladista para trazer para a banda, para fechar o quarteto inicial. Nós éramos em 4 na época, né? O Sandro, batera e voz, o Léo, guitarra e voz, o Malve, baixo e o Malve tocava baixo. O Malve era baixista no início da formação. E o Giovanni, que era um tecladista de Campos Novos, né? Campos Novos. Estava tocando com o Malve na ocasião. Se juntou a nós e estava formada a quadrilha. O quarteto estava formado. E foi assim que surgiu, né? E aí a gente, cada um ainda tocando nas suas respectivas bandas, mas fazendo aquele contato, começamos a compor o primeiro disco. Né? Começamos a ensaiar, marcamos o estúdio em Porto Alegre. Pegamos, inclusive, né, Léo, um pacote que tinha lá, o mais barato possível, né? Era um pacote de 50 horas. Né? Eu lido com produção musical hoje com 50 horas. Hoje até é capaz de fazer por causa da agilidade das coisas, dos programas, está tudo muito mais rápido de se fazer. Mas na época, com 50 horas, era apertadíssimo para gravar. Sim. Entendeu? Então eram 10 horas diárias, ininterruptas. Se a gente quisesse sair para almoçar, podia sair, mas tava contando as 10 horas. Era segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 10 horas. Para gravar, edição não tinha, né? Porque era tudo gravado no rolo, então não tinha edição. Fita. Não tinha afinação de voz, você tinha que cantar afinado pra caramba, senão ficava desafinado, entendeu? Edição não tinha. Mascarar não tinha. Era aquilo que você tocou e cantou. Se você errasse, tinha que começar de volta. Ou faz de novo tudo, ou vai ficar errado. Regravava, né, no caso. Já era tudo gravado em tracks separados. Claro, era separado. Já era separado. Gravado em tracks separados, claro, mas tinha essa condição. Mas tinha computador? Tinha alguma coisa na época? Não, era rolo, né? Era só rolo de fita mesmo. Rolo, gravado na fita, né? Gravado na fita. E aí mais a mixagem e a masterização, tudo isso para fazer em 50 horas, né? Mas enfim, era o que a gente tinha. Tinha que chegar grana para pagar. Não, né? e tinha que chegar ensaiadinho, não, né, cara? Chegar redondinho, né? Quem errar vai pagar a conta, né? Mais ou menos, né? Aí, cara, a gente fez uma verdadeira operação, né, cara? Pega dinheiro emprestado com a mãe, Eu vendi um videocassete que eu tinha, botei à venda, juntei uma grana. Na época o videocassete valia alguma coisa, né? Juntei uma grana, o Léo juntou uma grana, o Malve a mesma coisa. E fomos lá. E fomos para Porto Alegre gravar o primeiro disco, né?
Mas E aí nesse tempo ônibus vocês de já linha. tinham as músicas, já tinham... Não, já estava tudo pronto. Tudo certinho. Quando a gente embarcou para ir, já estava tudo pronto. Um detalhe, né, Sandro? Por exemplo, quando nós acabamos fechando aí com o Malve, enfim, vamos fazer essa parceria, vamos montar a banda. A primeira coisa que nós fizemos, fomos pro ensaio, que não tínhamos estúdios assim de ensaio, que Era nem uma hoje sala de tem, ensaio, uma com os sala de equipamentos ensaio, né? necessários Os equipamentos lá, né? da banda, a banda que tocava, enfim. Aí ali, eu tenho essa letra aqui, vamos arranjar ela aqui, vamos fazer os arranjos de guitarra, enfim, todo o arranjo musical, né? Aí nós fizemos tudo isso, aí fomos para Porto Alegre já ensaiadinho, bem redondinho, né? Redondinho. E com detalhe, nós fomos, não tínhamos nome ainda, né, Sandro? A gente gravou o primeiro disco, não tinha um nome definido pra banda ainda, né? Só fazer um adendo aí aos arranjos que o Léo tava falando e tudo mais, o período ali de produção dos arranjos, a pré-produção que a gente chama hoje, cara, não tinha onde registrar as ideias. Aqui, só na cabeça. Entendeu? Né? O Léo bolou uma introdução de guitarra lá e tal, mas não tinha onde registrar isso. Hoje é tão fácil. Hoje em dia tu grava no celular. Não tinha nem o gravador de fita lá. Não Cara, tinha, talvez até já tivesse alguma coisa no mercado, mas pra nós aqui, no interior do sul do mundo aqui, não tinha chego nada assim dentro desse aspecto ainda, Então, né? por exemplo, tu criava um riffzinho, alguma coisa ali... Cara, tinha que guardar na cabeça, na né? memória, exatamente. Era difícil, né? Talvez uma Quanta coisa né, se perdeu, então, né? Inclusive. Exato. É. Possivelmente, né? Muita coisa se Porque perdeu. a letra, Com tudo bem, tu certeza. escrevia A letra, ela, tudo bem, colocava né? no papel ali, né? Mas, mas a aí música... tem a assim, melodia da melodia, voz é, também e exato, tudo mais, né? E assim, hoje, por exemplo, eu leio partitura, a gente poderia ter usado, mas na época eu não era tão... não usava frequentemente a leitura da partitura. Hoje eu ainda faço muitas anotações, assim, para outras coisas, eu pego e, tem essa melodia assim, beleza, eu anoto. Mas naquela época não tinha isso, eu não lia a partitura, ninguém de nós, enfim, né? Mas como éramos jovens, né? E o HD aqui tava fresquinho, né? né? Tava zerado, né? Nossa, na época não existia o tal do boleto, né? Até existia, mas a responsabilidade de pagar era de outros, né? E então o cara não tinha tanta incomodação, aquela velha noção do perigo que eu falei lá no início que a gente não tinha, né? Então a gente guardava e a gente ensaiava muito, cara, muito. Eram 2, 3 dias por semana, assim, o dia todo. Então, quer dizer, Vocês tinham que idade na época aqui? Uns 18 anos? Cara, talvez foi nem isso. 94, Não, né? 94, 22, né? 21, 22, né? é. Nós somos de 72, né? Mas 22. estudavam, já tinham concluído o estudo? Não, o Léo continuou estudando, né, Léo? Tu estudou, né? Tu concluiu o teu... eu fiz o Léo graduação, fez faculdade, né? tudo, claro, né? Se formou e tudo mais. Eu não, cara. Mas depois também, né? Não foi Eu quando naquela comecei a época, naquela época. tocar... Eu quando comecei a tocar, eu meio que de imediato, assim, fiz uma escolha, né? Que eu queria ser músico, eu queria ser artista e tal, e mergulhei de cabeça, né? E acabei não concluindo os estudos, nunca fiz uma faculdade e tal, aquela coisa toda, né? Cara, e o processo criativo dessa época aí, como é que era? Vocês acabaram delegando lá ou foi um negócio que acabou sendo orgânico? Por exemplo, assim... Vocês delegavam, você vai fazer a letra, você vai pensar na melodia, você vai pensar... Não, ou foi um negócio que em grupo mesmo foi acontecendo? Foi acontecendo meio que automático, assim, né? Mas normalmente acontecia da seguinte forma. O Malve, na época, sempre foi o cara que compôs escrevia, mais, né? né? Que compôs mais. Várias músicas aí são dele e tal. As mais conhecidas, inclusive, são de autoria dele, né? Mas ele chegava com uma ideia e tal. Ele, como ele tocava, ele era baixista, tocava violão também e tal. Então ele chegava com uma linha de raciocínio meio que desenhada, mas muito longe de ser o que virava depois, né? O que virava quando se tornava uma música mesmo, entende? Mas ele já chegava com a letra e com a melodia? Tudo... como é que eu vou te dizer assim, tudo era passivo de modificação. Sim, a própria letra, inclusive, né? Certo. E melodia também. Melodia teve também. muitas melodias que nós fizemos, né? Porque o Malve era mais a letra mesmo. E nós criávamos mais a melodia, apesar de ele vir com ela meio mastigada já, né? Sim, E a própria questão da letra, muitas vezes, Malve, se tu tirasse essa palavra, botasse aquela, vamos mudar essa frase, vamos fazer isso, fazer aquilo, entendeu? Tinha essa situação, né? Também acontecia. Mas não tinha, assim, tu faz isso, tu faz aquilo, né? Sim, era bem ao natural, bem espontâneo que acontecia, né? As ideias, digamos assim, as referências,
Cara, era basicamente assim de coisas que a gente tinha ouvido ao longo da vida, ou coisas que estavam tocando muito no mercado. Por exemplo, você pega Desculpa Tchê. Desculpa Tchê é skunk pra caramba, né? Lembra muito, né? Muito skunk. Por quê? Porque tocava muito skunk no rádio, né, cara? Aqueles metais, aqueles solos de metais e tal, né? Aí você pega Azarando Você. Azarando Você é meio que de abelha, meio, né, nessa vibe. Então eram referências, né? A gente bebia de várias fontes, digamos assim. Todos os quatro, né? Eu e o Sandro que somos mais assim de ouvir, de curtir mais o mesmo estilo de música. O Léo não tinha, o Malve não tinha muito essa linha de raciocínio do instrumental, né? Como ele era cantor, apesar dele ser baixista e um ótimo baixista, né? Você pegar o primeiro disco e o segundo disco, o Sexo Diet, por exemplo, foi ele que gravou os baixos. Sim. É tudo ele. Ele que gravou os baixos. E o Baixa primeiro, a voz, no caso. Baixa a voz. Primeiro disco também, né? Com exceção de algumas músicas. Por exemplo, no primeiro disco tem uma música que leva o título do disco, que foi Eu Cantei. O segundo disco tem Azarando Você, É Sempre Igual, na minha voz, e Desculpa Tchê foi o Léo que cantou. E por mera coincidência do destino, são as músicas mais conhecidas do Conexão Brasil. Azarando Você é a tua voz, isso, então. sempre. Azarando Você é Sempre Igual. Me Leva Pra Casa. Depois veio o Blackout, Me Leva Pra Casa, eu canto também. Né? Sim. E é muito engraçado tudo isso, né? Sim. Que não tem, apesar de ele ser o compositor, não tem nenhuma música de expressão na história do Conexão que com seja a voz dele, com né? a voz dele. É interessante, né? Isso aconteceu. Essas referências aí que vocês citaram, Skank, Kid Abelha, era o que vocês ouviam? O que vocês ouviam, assim, de... Na verdade, assim, ó, a gente foi, se for analisar os nossos álbuns, eles têm um certo ecletismo, né? Porque a gente sempre ouviu de tudo, né? Mas é que nem eu estava falando antes, eu e o Sandro, nós temos a gente tem um ouvido, ou um gosto, na verdade, mais parecido do que, a gente se ligava mais no instrumental, né? E nós ouvíamos sempre algumas coisas, muito rock internacional, certo, pop instrumental rock mais rico e tal, né? Dá para se citar, inclusive, Toto, Europe, Mr. Big, essas eram umas linhas que nós sempre ouvimos mais, a gente pincelava coisas, né, dessas bandas, para jogar dentro daquilo que a gente criava. E o Malve, por exemplo, sempre foi de ouvir mais a música popular brasileira, né? De ouvir mais MPB, coisa assim, né? Mas no estilo de vocês, então, era mais um classic rock internacional. O particular, digamos assim, mas a gente tinha a perfeita noção de que tinha que ser uma coisa com uma linguagem popular para poder ser uma coisa... Que funcionasse, né? Apesar de que não tinha muito essa preocupação, né, Léo? Não tinha. A gente não. Por isso temos que fazer uma coisa. Eu acho que era meio que natural. Porque o que vocês faziam, no final das contas, vocês gostavam, né? Claro, no resultado final. Sim, com certeza. Não estavam fazendo só pelo mercado, né? Não, mas assim, ó, dentro dessa linha de raciocínio do Léo, cara, na hora de fazer um arranjo, por exemplo, eu que tocava batera, tem o primeiro, segundo e o terceiro disco. Do Conexão, então é o Certo Sim Seu Errado, o Sexo Diet e o Blackout, as bateras foi eu que gravei. Então, quer dizer, na hora de você fazer um arranjo e tal, você metia uma virada daquela que você ouviu lá, de um hard rock dos anos 80, 90 que você gostava. Entendeu? Algo parecido. Na hora de timbrar uma guitarra para um solo e tal, o Léo buscava um timbre parecido com um guitarrista que eu curtia, né, que eu pica lá, que ele gostava, coisa entendeu? Assim, né? Então tinha esse tempero, esse molho das coisas que a gente ouvia Essas são as diariamente, influências, né? Sim. Particularmente. As referências. Eu acho que todo artista, todo músico tem, né, as suas, né, cara? Bebe de várias fontes aí pra fazer um compilado para criar o seu estilo, né? Sim. E esse primeiro disco, Sandro e Léo, que músicas, por exemplo, tinham nele, quantas faixas, porque... até a gente estava comentando antes, e inclusive uma coisa que eu fiquei sabendo agora, que o Sexo Diet, que foi um dos discos, talvez o mais expressivo, né? O mais expressivo, foi o segundo disco, e não foi o primeiro, né? Isso. Então, nesse primeiro disco, o que tinha? Cara, então... foi esse que vocês foram para Porto Alegre. Isso, de ônibus de linha. 50 horas. de Unisul. Exatamente. Até tem um fato engraçado que aconteceu nessa viagem, mas depois eu conto. Quando a gente entrar nesse viés dos fatos aí eu conto. Cara, na verdade assim, ó, tinha algumas versões, né, Léo? Tinha
tinha a faixa título, é uma regravação, Certo Sim Seu Errado, que é de uma banda dos anos 70, até, acho que fui eu que trouxe a ideia de gravar essa música na época, não tô lembrado. Também, mas... Casa das Máquinas, o nome da banda, certo? Então a gente... Era uma música com certo apelo setentista, assim, mas a gente acabou mudando um pouquinho o arranjo, deixou ela mais pop e tal. Então, regravamos essa música. Aí, eu lembro que teve uma situação de outras 2 músicas, que eram 2 versões, tá? Uma versão era de uma banda que ninguém conhece, chamada Beatles. Olha a petulância da gurizada, né? A petulância dos guris, né? Não sei por que ela não saiu, né? E a outra música, eu tô citando essas 2, porque essas 2 músicas não entraram no disco por questões de direitos autorais. A questão dos Beatles é óbvio que não que ia dar na trave, né? E teve uma outra música que era um popzinho assim de uma banda chamada Laban. É uma banda sueca que lançou uns pops que tocaram muito aqui no Brasil. E ouvindo algumas bandas assim que tinham feito versões, e não vou citar o nome, mas algumas bandas aqui do Sul que fizeram algumas versões e funcionou muito bem, a gente acabou fazendo umas versões também. Só que essa música também, por questões de direitos autorais, acabou não entrando no disco. Então o disco de estreia, o Certo Sim Seu Errado, era para ter 10 faixas, acabou tendo só 8. Sim. Né? E aí teve mais uma música, que também era uma versão, que chama Desistir. Né? Era um Eurodance, um Techno Dance lá, sei lá o caramba como é que chama, né? E a gente fez uma versão. Essa música tocou relativamente bem em algumas regiões, né? A região aqui de Joaçaba. Tinha uma rádio muito grande ali que tocava essa música aí. E basicamente isso. E algumas composições daí. Algumas composições do Malve. Algumas coisas meio feitas em conjunto, né? Que misturavam rock, misturavam pop. Tem uma regravação também que é muito engraçada, muito legal, até peculiar, desse primeiro disco, que chama Chimarrão Espumoso, que é um reggae, né? Chimarrão. Não sei se peguei o tom certo. Chimarrão é coisa boa de beber. É do Guerreiro, essa música do Gilmar Guerreiro. Ele já teve aqui, inclusive. Gilmar Guerreiro. Tira a Eva, põe a Eva da cabeça do pilão. E a moçada toda em volta, aguardando a sensação. Só é o que se diz. Só é o que se diz. Ah, que massa. Mundo muito pequeno, né, cara? E aí, cara, um fato curioso dessa música aqui é que nós estávamos gravando numa sala do estúdio da Isaek em Porto Alegre, e os nativos, vocês lembram dos nativos? Sim, Castelhana. Os nativos estavam gravando exatamente o disco da Castelhana, que é de 94. Tá? E a gente acabou se conhecendo ali, imagina, a semana inteira juntos e tal. E o pessoal aqui de perto, nós lá em Porto Alegre. E lá em Porto Alegre a gente se encontrou e tal. E aí, cara, nessa música aqui, ela tem, nunca ouviu a versão original dela? Essa música aqui... Não, original não, a nossa versão. A versão de vocês, então, acho que não, cara. Porque tá nesse primeiro disco aí, né? Tem um solo, cara, de gaita de botão, né? Gaita de botão. Rodrigo Pires, o gaiteiro dos nativos, né? Rolou ali uma química e tal. Ah, que legal. Pô, se a gente gravasse um solo de guitarra... Era uma coisa assim o solo. Daí ele criou lá meio que no momento na hora, e gravou. A participação do Rodrigo Pires. Aliás, massa, a gente nunca mais viu o Rodrigo, né? Nunca mais nos encontramos nessa música do Gilmar. Então era mais uma regravação, tava recheado de regravações aí. E algumas versões, o primeiro disco, né? Que foi a pergunta inicial. E como que vocês chegaram nessa música, cara? Cara, então o Malve conhecia o Gilmar, né? Que o Gilmar, cara, o Gilmar não é de Nonoai, não? Não, ele é de Irani.
Irani. Então eles se conheciam e tal, e essa música foi uma ideia do Malve. Eu acredito que foi um projeto que teve uma galera que se reuniu muito antes ainda do Conexão. E gravaram um disco, né? Com vários artistas do Oeste Santa Catarina, é isso, né? Foi. Acho que então foi ali que eles se conheceram. Momento que eles se conheceram. Porque o Gilmar disse que ele tinha uma relação muito grande com o Chapecó ali, se entornou onde que vocês também estavam, né? Sim. E foi o Malve que trouxe a ideia. Inclusive o Gilmar esteve aqui, mas ele não citou dessa parada aí. Porque talvez não tenha lembrado. Talvez não tenha lembrado, né, cara? Porque... E olha só, cara, que conexão, né? Sem trocadilho, né? Só vou aproveitar que hoje tá um pouquinho diferente. Eu tô conferindo a tua câmera lá, só vou te dar um pouquinho mais de teto. Beleza. Não, mas tá legal assim. Porque da testa pra cima... tá cortando. Da testa pra cima não precisa aparecer. Tá legal, tá bom assim? E aí, cara, tava formado o primeiro disco, né? Dentro das limitações. Ele até tecnicamente falando, se você for ouvir hoje, você vai pegar um monte de furo, assim, técnico, né? Tem até, eu lembro até, tem uma música que tem uma introdução de piano, o piano tá um pouco distorcido e tal, né? Então, quer dizer, foi bem precário, assim, digamos, o primeiro disco, né? Mas... Esse disco está disponível na plataforma digital? Não. Não tá? Cara, por algumas questões de direitos autorais aí que a gente não conseguiu destrinchar, tem várias coisas ainda que no Spotify, por exemplo, não tem. Lá no canal oficial, no YouTube, aí sim tem muita coisa. No YouTube da banda. Tem muita coisa, tem muita coisa disponível lá assim pra galera curtir e ouvir, né? Legal. E antes só da gente voltar pra própria banda, ainda fazendo um parênteses a respeito do Gilmar, né? Não foi no estúdio dele aqui em Ponte Serrada que tu gravou com a gurizada no tua época? Sim. Teve uma ocasião. A gente tinha uma banda de garagem aqui na época também, da adolescência ali, juventude. A gente gravou, o Gilmar tinha lá uns equipamentos. O estúdio é modo de dizer, né? Mas tinha uma mesinha de som, uns microfones, uns negócios assim. Tinha como captar. Tinha como captar. E a gente fez umas brincadeiras lá também. Né? Que legal. O Gilmar sempre foi influído com a música, né? Sim. Importante pra ele sempre. Cara, assim, como é que vocês começaram, então, a ganhar essa popularidade ali nessa década onde que vocês bombaram aqui na nossa região? Antes de responder essa pergunta, eu vou falar do nome rapidinho, porque eu acho que é importante, né? Sim, claro. Como o Léo bem citou, nós fomos gravar e não tínhamos nome. Não tinha nome. Né? E aí surgiram lá, pega uma folha em branco lá, escreve 50 nomes lá. Esse aqui, um achava legal, 3 não achavam, 2 achavam, os outros 2 não. Até que surgiu uma situação de um amigo nosso, lá da minha cidade, lá onde eu moro, que ele disse, cara, eu tenho um nome para vocês. Eu disse, tá, então, sugira, né? Conexão Brasil. Ao ouvir, assim, eu já confesso que eu já achei um nome forte, né? Conexão Brasil. Eu disse, cara, interessante, vou levar pra galera lá e tal. E aí cheguei, expus pro pessoal e tal, e todo mundo gostou, né, da ideia e tal, e aí tava batizada a banda por Conexão Brasil, né? Só tem uma mudançazinha os 2 primeiros discos, tá lá a logomarca com S. Sim. Né? Depois a gente passou a assinar a Conexão Brasil com Z. Com Z. Daí o pessoal pergunta, né? Por quê? Por que usa? Só pra incomodar. só pra pedir por quê? Pra gerar um assunto, aquela coisa toda, né? Isso aí. A tua pergunta, como é que a gente atingiu uma certa popularidade na época e tal? Cara, então a gente fez um trabalho bacana, acredito, né, Léo, de rádio. Sim. Que era o foco da era o, né, e televisão, tinha, né? A gente fez televisão também. Eu lembro de ter feito muita televisão onde a gente chegava, mas tudo iniciou com rádio, né? A televisão foi uma porta que se abriu depois, mas em função do rádio primeiro. Né? Os caras estão tocando pra caramba no rádio. Estão tocando na cidade, vamos trazer eles aqui, bater um papo. Entende? Mas a gente fez um trabalho assim... Lembra daquela história do Zezé de Camargo lá, que o pai dele ia no orelhão e botava uma ficha, ligava na rádio, toca a música. A gente fez muito isso, cara. Muito. Vocês pediam as músicas de vocês? Eu mesmo, Léo, pedia, nós... aqui o Arnaldo! Toca aí a música do Conexão Brasil aí. Tal música. Entendeu? No primeiro disco teve muito isso. E o segundo disco, cara, aí ele veio pra confirmar mesmo a popularidade. Ele foi um disco muito diferente. Teve a produção artística
de um cara muito conhecido também. Vocês conhecem um cara chamado Luigi Mandini? Não tô É um lembrado. cantor. Ele é de Caxias do Sul, mas andou. Ele é conhecido por aí, cara. Tem um nome, tem várias músicas que tocam legal aí, tocaram legal lá nos anos 90 e 2000. Só que na nossa época era o Luiz Nicolau, né? É. Luigi Mandini, produtor executivo, né? Ele veio com umas ideias assim bem diferentes. A primeira ideia, nós éramos o nosso disco Sexo Diet era 2 discos existiam no Brasil com uma faixa interativa, certo? A primeira faixa do disco era uma faixa interativa, CD-ROM chamava na época. Você só conseguia fazer a leitura disso aí no computador. Né? Então a primeira faixa do disco tinha lá uma entrevista com cada um. O que gosta, quem gosta de comer, que banda gosta de ouvir. Aí tinha umas fotos, tinha um conteúdo ali bem básico assim, mas pra época era um revolucionário, né? Um negócio bem diferente, né? Então tinham 2 bandas que tinham essa situação. Uma era o Conexão Brasil e a outra banda, o Barão Vermelho, né? Teve um dos discos lá do Barão, dos anos 90 lá, que tinha esse negócio da faixa interativa também. Claro que logo depois, começou a surgir vários outros lançamentos também com essa novidade. E outra novidade muito legal, que foi uma coisa muito emblemática assim também, cara, o nome do disco é Sexo Diet, tá? Pra quem não sabe do que se trata, você que ouviu a música, tu entendeu a letra da música ou não? Mas na época, assim... Sexo Diet é um sexo feito com preservativo, entendeu? Que não engorda. Não engorda, mas às vezes não tem graça. Então a música fala disso, né? Não importa se ele fica encoberto, não. Não vou lembrar da letra agora. Mas enfim, fala basicamente disso. Aí, cara, o que o Luiz teve a ideia? Foi comprado um lote lá de não sei quantas 1000 camisinhas. Aí foi feita uma embalagem para essa camisinha. Verde, preta e amarela, né? Com as mesmas cores do CD. Vinha um preservativo dentro da João Tex, acho que era, né? Nem me lembro. Só que era embalado com uma embalagem exclusiva, com a logomarca do Conexão Brasil e tal. E vinha grudadinho assim, ó, no CD. Grudadinho assim no CD, aquela camisinha. Mas não era grampeado, né? Não, porque não tinha como, né? Que aí ia furar, né? Grampeado no encarte. Não ia ser diet, mano. Ia furar e ia deixar de ser diet, né? Ia engordar, né? Ia engordar. Entendeu? Então, cara, aquilo foi revolucionário, né? Até outro dia alguém mandou um recado lá, acho que no Instagram. Cara, tem o CD Sexo Diet, inclusive com a camisinha grudadinha nele e tal. Né? Até hoje não sei, né? É óbvio que nem vai poder usar, porque já foi, né? Tá ressecada. Não, mas foi bem... Foi revolucionário na época, né, cara? Então, e as músicas, o disco... Tipo, você pegar... Eu tava falando das questões técnicas antes do primeiro disco. Para o segundo, assim, é um salto... Gigante. Vocês gravaram onde? No mesmo estúdio. No mesmo estúdio. No mesmo estúdio. Só que aí já eram outros equipamentos, já era... pegamos uma outra sala até, com muito mais horas, um técnico super experiente que tinha gravado já vários artistas a nível de Sul, Agnaldo Paz, né? Fez a parte da técnica e da gravação. Então, quer dizer, foi uma outra situação. Tínhamos recurso, um aporte financeiro para investir, né? E é desse disco aí que saíram os hits? Os maiores hits? É dele. Foi. E quando vocês estavam gravando, vocês já tinham essa noção de que... Não, claro que não. Mas vocês não tinham nenhum sentimento assim, essa música aí tá na... Cara, tem aquela música assim que tu tem um... que massa que ficou essa música, né? E aquela... essa aqui não ficou meio xoxinha, não ficou, né? Mas assim, na verdade é uma obra tua, né, cara? É que nem... É como se tu tivesse 5 filhos, né? Tu não vai dizer que um é mais feio que o outro, né? Tá entendendo? Esse meu filho é bonito, o outro é tão feio. Não dá pra se esperar quanto a isso, né? A gente procura fazer a coisa com o maior carinho, com o maior amor, produzir aquilo ali, né? Mas às vezes a música que você mais esperava é a que não vai rodar. Mas por exemplo, o Azarando Você começou a dar sinais de que seria uma música importante, porque chegava nas rádios e tal, e meio que automaticamente assim a galera começou a tocar. Nunca esqueça a faixa 8 do disco Sexo Diet. Sem vocês precisar ligar lá. Não, não tinha uma música de trabalho, entendeu? Certo. Como foi
Voltando um pouquinho atrás, na verdade, teve um lançamento, antes de sair o Sexo Diet, tem um CD com 2 músicas, que é Desculpa Tchê e Envuélveme, é uma música em castelhano que a gente gravou. O Malve tava com umas vibes castelhanas, aí curtindo uns cantores argentinos e por aí afora. Gravamos uma música em castelhano. E esse disco veio como se fosse não era single, porque eram 2 músicas, mas é como se fosse um single, um pré-lançamento do Sexo Diet que viria depois, né? Mas o Desculpa Tchê tocou legal depois, né? Sim. Mas o Azarando Você foi a música assim que automaticamente o pessoal das rádios ouviu duas, vou tocar isso aqui, isso aqui é massa. Então ela foi uma música que meio que no piloto automático assim ela acabou caindo nas graças, né? E depois o É Sempre Igual, né? A Romântica, que é uma versão também, uma versão, né? do Kenny Loggins, que é do trilha sonora do filme Falcão, Campeão dos Campeões. Do Stallone, né? Com o Sylvester Stallone, né? E essas 2 músicas, junto com o Desculpa Tchê, muito conhecida Desculpa Tchê também, as 3 músicas assim, do sexo que mais tocaram, né? E que essas 3 aí, obviamente, a gente vai querer que elas estejam aqui. Então vamos começar agora com uma delas, né? Não, vamos tocar o Desculpa Tchê, um pedacinho aí então, Léo. Vai lá, na voz do Léo, né? Quando eu saí do interior do Rio Grande, eu não tinha muitos planos, só queria ver o mar. A mulherada toda de bunda de fora, mas o que adianta agora se eu não sei comunicar? Não é igual a TV, que ninguém fala tchê e ninguém sabe como se cumprimentar. Eu já levei tanta porrada, não entendo de sereia, onde é que eu ponho o meu carro pra pastar? Desculpa, desculpa, é minha máxima culpa, tchê, desculpa, desculpa, o filho da outra é você. Desculpa, desculpa, é minha máxima culpa, tchê, desculpa, desculpa, filho da outra é você. Tem uma irreverência, né, nessa letra aí, né? Sim, demais. Entendeu? A história de um gaúcho que vai a cavalo com a bombacha e tudo mais pra praia pela primeira vez, né, cara? Sim. E aí os caras, seu filho da outra, xingam ele, porque ele só tá fazendo gauchada, né? Essa letra é de quem? Essa letra é do Malve. É do Malve? É do Malve. O Malve que fez a letra. É. E essa música, ela tá no 2º CD. No Sexo. No Sexo, né? Mas você falou que ela tinha sido gravada antes? Não, Sim. Desculpa Tchê não. Não, Desculpa Tchê não. Foi o Envuélveme, que foi no single. Não, tá. O pré-lançamento. Não, mas a gravação era a mesma. Foi um disco, digamos assim, que foi um disco pra. Aqueles discos promocionais. Certo. Sim, sim. Quase uma demo ali, né? Isso, pra tentar. Então, digamos assim, do Sexo Diet, ela teria sido a primeira a ser gravada. Porque a gente escolheu, digamos assim. Não, o disco todo estava pronto. Sim. Foi uma estratégia de marketing. Lançar esse single para ir abrindo caminho pro disco na íntegra que viria depois. Inclusive, se você pegar o disco. Pô, a gente não tem aqui o disco, não trouxemos junto, né? Falha. Vai estar escrito lá, incluindo Desculpa Tchê. Por quê? Porque ela já tinha sido lançada naquele formato compacto de 2 músicas. Tá na capa, né? Tá na capa. Isso, incluindo Desculpa Tchê. Inclusive, final de semana, a gente tava na confraternização da nossa empresa e ouvindo vocês no YouTube, né? Tem o nosso colega que é também da mesma época ali, né? Mas você falou ali, o marketing, então, sempre teve muito presente, né, nas estratégias de vocês, desde de trocar o S pelo Z, até colocar a camisinha ali, preservativo. Sim, mas era muito, claro que as coisas que vinham da gravadora, né, foi uma gravadora que nós trabalhamos, o primeiro disco saiu pela City, e daí o segundo, o Sexo, o Blackout e o Amor.com. Esses 3 discos saíram pela gravadora Faixa Nobre, que era uma gravadora de Caxias do Sul, uma gravadora que estava em ascensão e que tinha feito um trabalho maravilhoso na distribuição do Sexo Diet, né? Então, muitas ideias, assim, dentro desse aspecto merchan, marketing, partiu da gravadora, né? E principalmente através do Luiz, que foi um cara, assim, bem criativo nesse aspecto, né? As coisas que a gente fazia, assim, que dá para enquadrar de que fossem relativos ao marketing, eu acho que eram coisas, como é que eu vou te dizer assim, automáticas, não eram coisas pensadas, né? Era o natural. Nós não tínhamos conhecimento de marketing, né? Nenhum, né? E nós sabíamos tocar, entende? Mas
algumas coisas que a gente acabou fazendo acabaram dando certo. Eu lembro que, relacionado ao marketing também, a gente chegava numa cidade, já falava, o Jonathan nos contratou. Jonathan, onde é que tem a rádio aqui? Rádio A, rádio B, quantas rádios tem? Não, tem 3. Então me passa o endereço das 3 aqui, que enquanto o pessoal vai montando a estrutura, nós vamos pegar um carro de alguém aqui e vamos visitar as 3 rádios. Isso a gente fazia criteriosamente, né, Léo? E aí acabou surgindo através disso televisão, para fazer também, chegava um pouco mais cedo, fazia o jornal do meio-dia ali com a galera da TV. E funcionou muito bem na época, né? Funcionou super bem. O pessoal via os artistas ali, conhecia pessoalmente e tal, tu acabava lançando. Porque tu não tinha rede social, não tinha internet, não tinha nada disso. Então tu vivia do rádio, da TV, e era impresso ali. E era o tete a tete, era super importante, né, cara? Exatamente. Eu sei que existe clipe de vocês, agora, inclusive, mais recentemente, vocês lançaram clipes, né? De versões agora dos 30 anos. Mas quando é que vocês gravaram o primeiro clipe? E por que gravar um clipe naquela época, cara? Eu penso assim, pra reproduzir aonde, né? Porque hoje parece tão... Não tinha YouTube, eu acho, na época. Tão óbvio, né? De você... Sim, eu acho que não tinha. De você ter no celular, de você ter no computador, de você... Qualquer lugar, né? Mas as reproduções você ia fazer aonde? Numa TV? Sim. Né? Ou um VHS, né? O primeiro videoclipe, eu falei agora não tinha YouTube, mas vamos voltar para 2008, que o primeiro videoclipe foi gravado em 2008. Ele é mais recente. É mais recente, então fica a dúvida, se tinha YouTube ou não tinha. Eu acho que a gente até postou no YouTube, já mas tinha. Um tempinho depois. Sim. Nós não tínhamos lá um canal oficial da banda e tudo mais. Tá. Uma canção chamada Fala Pra Mim, tá? Que tem, o primeiro videoclipe que a gente gravou, já não tinha mais a formação original, já tinha modificado um pouquinho E aí, cara, acabou surgindo a ideia de gravar um videoclipe, também foi precário pra caramba, né? Gravamos com um cinegrafista só, um cara muito experiente, o Betão, né? Beto, né? Tinha trabalhado na RBS, no SBT, um cara muito experiente. Mas assim, sem locação, sem definida, né? Como é que ia ser feito e tal, enfim, foi meio precário, mas enfim, tá lá. Canção Fala Pra Mim, que é do último disco que a gente gravou em estúdio, que foi do mesmo ano, 2008, né? Um disco que chama Tudo ou Nada, que foi inclusive gravado no meu estúdio, e produzido por mim, e em conjunto com o restante da banda, né? Os arranjos e tudo mais, tal, aquela coisa, né? Essa letra é sua daí? Não, Fala Pra Mim é de um amigo nosso, que é músico de um outro universo um pouquinho diferente, que é o Fábio Cola. Ele é vocalista do PF no Bailão, já viram falar? Os guris que cantavam no São Francisco, Paulinho e Fábio. Né, eles montaram esse projeto PF no Bailão, estão indo muito bem, aliás. E a música é do Fábio. O Fábio tem um pezinho assim no rock, no pop. Ele é um bom compositor. Um ótimo compositor. Até inclusive nesse disco, Tudo ou Nada, que é o último disco de estúdio que ele gravou, tem acho que pelo menos umas 4 músicas dele tem, né? E essa canção Fala Pra Mim é de composição dele. Certo. E aí, com essa também estourou, música, né, foi feito... Sim, tocou legal, tocou bem legal, essa música. Tocou bem. Foi feito o primeiro videoclipe do Conexão com essa música. Pegando o gancho, né, que o Jefferson pediu a respeito dos videoclipes. Na verdade, como nós falamos antes, só tinha rádio e televisão, né? Então a gente assistia muita televisão, era o MTV, que a gente assistia, o Multishow, e ali é que tinha os videoclipes, né? Então era nosso sonho também que a nossa música estivesse aí. Só que se a gente for analisar, ainda hoje... não que é precário, é difícil da gente conseguir ter uma produção legal, a não ser que tu invista uma grana violenta, né? Hoje, na nossa região, assim, é bem complicado de você fazer um videoclipe top, legal. Se for fazer um paradoxo pelo quanto é necessário, quanto de frequência você teria que produzir material de vídeo, acaba que se torna pesado, cara. Se for fazer uma produção legal, se torna... Tem que fazer uma espécie de um filme ali pra música, né? Acaba diferente de nós entrarmos num estúdio e gravar uma música, né? Grava a música, joga, né? Mas o videoclipe E hoje em dia é uma necessidade básica, né? Tudo é muito visual. Tudo é muito visual, né? Exato. Mas eu imaginava que o clipe ele era mais antigo, então ali em 2008... a internet fala? Desse? Fala Pra Mim? Na Pedreira lá e tal? Isso, esse aí.
Porque, então, em 2008 a internet já estava começando Sim, e tal, né? sim. Então, Nós é que não estávamos lentos com a internet aí, não ela com nós com ela. Né? Mas essa questão do objetivo ali de você estar numa MTV da vida, vocês não chegaram a ter o clipe Não, vinculado lá? canais para chegar em algo maior assim, não, nunca. E a gente tinha até uma... E potencial tinha, né, cara? Pô. Não, potencial tinha. Mas aí teria que fazer uma produção muito boa, né? Pra se chegar até lá, né? Sim, Não colocava qualquer videoclipe rodar na MTV, no Multishow. Tinha que ter uma independia da qualidade da música, né? Tinha que ter a qualidade visual também. Exatamente. Né? Isso aí, o conjunto da obra, né? Exato. Essa que é a questão. E né? vou te dizer, mais até a produção do que propriamente a música, né? Exatamente. Verdade. Tinha casos que infelizmente era assim, né? E até hoje. A embalagem acabava tem. aguçando mais o gosto da galera, né? Bom, vamos encerrar esse bloco aqui e já começar o próximo, se possível, com Fala Pra Mim num acústico, pode ser? Pode ser? Show de bola, então vamos lá. Manda bala então. 2008, tudo ou nada. Vem, senta aqui, me conta tudo. Por onde andou nesse mundo? Vem me contar que sofreu muito, que quer tudo em volta em um segundo. Assim eu te esperei, te guardei, só quero te ouvir falar pra mim. Me diz que vem fazer bem, vem sim. Falar pra mim. Quem te mandou foi o amor, foi sim. Fala pra mim. Que massa, que privilégio ter os caras tocando aqui, né? Isso aí. Muito massa. Sim, engrandecedor pra eu falar mais, né? Porque... que isso? Menos. Bem menos. Não, mas é verdade, cara. Legal, fico feliz. Fala mais, fala pra mim. Fico feliz em saber que depois de tanto tempo assim tem pessoas que lembram da gente com carinho, que gostam da nossa obra, que, né? E assim, isso também faz todo sentido. Pô, fizemos a diferença. Sim, muitas pessoas. Em especial uma geração mais nova. Isso nos deixa o Jefferson, né, que citou que tem 30 anos, que é o tempo da... E eu falo isso banda, porque a banda fez parte da minha adolescência ali, da minha história, cara. Então, eu aprendi, ouvi rock, eu gosto de rock, né? Minha praia é rock, né? Então, na época ali, era Conexão Brasil, e como o Jefferson falou lá atrás, né? Depois que a gente escutava as músicas, que a gente foi começar a descobrir que a banda era daqui, né, cara? Era aqui do oeste da região, né? Então... engraçado isso, cara. Você falou agora. Quando começou a tocar... Duas situações eu lembro. Bem, começou a tocar Desculpa Tchê, a galera ligava no rádio e queria pedir a música. Isso é confidenciado por locutores e por galera das rádios. Queria pedir a música, mas não sabia o nome da banda. Aquela. Aí uns pediam, toca aquela música lá do Desculpa, lá do Skunk. Do Skunk. Como eu citei, era parecido e tal, né? Lembrava, né? A mesma coisa o Azarando Você também, com... uns achavam que era Kid Abelha, outros achavam que era, sei lá, algumas bandas pop ali dos anos 80, né? Até a galera se ligar e se tocar, pô, mas os caras são daqui e tal, né? Hoje até é fácil de descobrir, você entra no perfil lá e tudo mais, você vê telefone, você vê... Tu dá um Google ali, né? Dá um Google sai ali, na hora, né? Porque eram duas situações distintas, inclusive. Uma delas que você escutava na rádio, então muitas vezes você não associava o nome da banda, da música, à própria canção. E a segunda delas, que bem nessa época aí, era a época da reprodução
imprópria, né? A pirataria. Sim. Então, eu conheci muita música com o nome do artista, era o álbum desconhecido e a faixa 1, faixa 2, track 1, track 2. Tinha nada de informação. Tinha track 1. Porque era assim que chegavam as músicas até a gente, né? Sim. Então tinha essa pegada. E aí, beleza, vocês são 30 anos, completando 30 anos, mas durante os 30 anos a banda esteve na estrada, ou vocês tiveram algum período assim de... Não, teve um hiatozinho de 1 ano e meio, né, Léo? 2009 até a metade de 2010. Logo na sequência ali, depois de lançar o... Fala pra mim. Isso, fala pra mim. Ou Tudo ou Nada, né? Sim. Tudo ou Nada. Ali naquele momento ali a gente tava vivendo o início dos anos 2000, na verdade, foi gradativo, assim. Foram surgindo outros estilos, né? Os eventos começaram a ter um outro perfil, começaram a mudar, e o nosso estilo já não era mais tocado nas rádios, né? E algumas bandas assim que disputavam o mesmo mercado, basicamente assim, chegavam com uns mega ônibus, com umas mega carretas, estrutura, né? E aí começamos a ficar meio que de lado. Os preferidos passaram a ser outros, né? E aí nós precisávamos dar um tempo assim para dar uma repensada e reestruturar as ideias para ver de que forma seguir. Um queria fazer uma coisa, outro queria fazer outra. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos, já que as ideias estão chocando e não, né? Não estamos com a linha de raciocínio, não está mais no mesmo. Vamos dar um tempo, né? E tinha algumas coisas administrativas que não estavam funcionando muito bem e tal, e a gente acabou dando um tempo, né? Acabei indo fazer outras coisas, o Léo foi fazer outras coisas, dentro da música também, mas, enfim, em outras situações. E aí aconteceu que a gente acabou conversando de novo e tal, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E 1 ano e meio depois, basicamente, a gente acabou voltando, né? Mas te digo assim, o mercado ele se transformou. Sim, isso bastante. dos 2000 para cá, ele se transformou e nunca mais foi o mesmo. Né? Para nossa realidade, assim, para aquilo que a gente vivia, para aquilo que a gente viveu durante 6, 7, 8 anos ali, os anos iniciais do Conexão, né? Foram numa pegada e depois que virou o milênio ali, a pegada foi diferente. Né? E eu acho que hoje a gente aprendeu a lidar com isso, né? E sabe que tem que estar aonde realmente as pessoas querem que você esteja, tocar pro teu público. Exato, né? eu vejo assim que ele ficou um negócio mais nichado, né? Sim, ficou, sim. Tu tem um público mais restrito, né? Isso. Antes você tinha um público mais vasto, porque você tocava em grandes centros, né? Até na discoteca. Vocês tocaram na Excelsior aqui em Ponte Serrada também, né? Tocamos. Na época, eu lembro. Tu não lembra, Sandra? Aquela que tinha uma ruazinha assim? Isso, do lado. Tá, lembrei sim, claro que lembrei. Tocamos lá sim. Inclusive, eu acho que eu fui numa festa e você, na ocasião, tocava bateria e cantava ao mesmo tempo. Sim, eu sempre toquei e cantei, né? Sim. Sempre. Porque agora você tá só no vocal, né? Agora não, né? 2001, quando o Malve saiu da banda, né? Isso foi um outro fato que aconteceu, importante também, quando o Malve saiu da banda, eu passei a ser o vocalista, porque eu já cantava bastante nos shows, né? Meio que dividia com o Malve. O Malve cantava um pouco mais, o Léo também cantava algumas músicas e tal, mas eu cantava bastante, né? Mas nessa festa que eu digo, nessa ocasião em Ponte Serrada mesmo, na Excelsior, o Malve já tinha saído e você tava no vocal só da banda. Tá. Pode ser. E eu lembro que você tocava bateria e cantava, cara. Eu não sei se foi, talvez, uma música ou outra ali, ou foi o show inteiro. Na época já era o Alan tocando batera, né? Meu irmão, né? Pode ser. O meu irmão, o Alan, tocando batera. O Alan que tocou no Caravelli, também tem um know-how grande. Ele deve ter ido no banheiro nessa hora. Pode ser. Que é uma outra coisa que eu acho, assim, impressionante. A pessoa o cérebro da pessoa faz isso, né? Ainda mais bateria, né, cara? Que tem que coordenar a perna pra uma coisa, outra pra uma... Cada braço faz uma coisa. Cantar, né, cara? E assim, e tu fazia isso, né? Sim. Tem o cara do Roupa Nova lá, o baterista do Roupa Nova também, Serginho, né? Que, sim. Nossa, é um... Sim, o Serginho durante muito tempo foi... Durante muito tempo não, né?
Mas foi mais, assim, uma referência muito forte também. Sim. Voltando um pouco lá atrás, Sandro, esse disco Sexo Diet, lá que foi o segundo, foi que ano que foi gravado? 96. 96, Isso. O lançamento dele. Isso. E aí, depois desse, vocês lançaram o próximo em que ano? Foi 2000? 98. Foi. 98. Então foi um intervalo Blackout. assim rápido de 2 anos. E esse disco foi legal, assim, que foi mais uma virada de chave grande. Quer ver? também, Mas Léo. deixa eu só pegar um Diga. gancho para você concluir depois. Sim. Você estava falando primeiro do Luigi Mandini, né? Que ele sempre foi um cara muito para frente, sabe? De ver as coisas, de antever. Né? Então, nós gravamos aquele disco em Porto Alegre, que veio o preservativo junto, né? Nós precisamos fazer uma coisa diferente, mas vamos ter que gravar num outro estúdio, vamos no centro do Brasil para fazer alguma coisa diferente, né? Acho que era isso que você ia falar. Buscar uma produção diferente, Vamos buscar novas ideias, né? Novas ideias. Novas ideias. Mas vamos aonde? Vamos São Paulo? Vamos no Rio? Para onde que vamos? E daí, cara, tinha uma dupla daqui do Oeste Santa Catarina, que estava numa ascensão muito grande, talvez vocês lembrem, Caco e Marcela, alguém lembra? Sim, Caco e Marcela. Caco e Marcela, para nós, na intimidade, Zeca e Maristela, né? Muito fãs do Conexão também, durante uma vida assim, nos pediram autorização para regravar Azarando Você, certo? Eles estavam morando no Rio de Janeiro, tinham ido para lá, tinha surgido uma oportunidade lá e tal, e eles iam gravar essa música, iam regravar, no caso, com os arranjos e a produção de ninguém mais, ninguém menos do que o Roupa Nova, nos estúdios do Roupa Nova. E aí, autorizamos, eles gravaram a música e tudo mais. E aí começou um contato mais forte, assim, com eles, que eles estavam ligados lá. Eles, inclusive, durante 6 meses gravaram um quadro chamado Uma Janela para a Fama, que era um programa dentro do programa da Xuxa. Então, eles, durante 6 meses, 8 meses, uma coisa assim, eles andaram por dentro do Projac lá, gravando duas vezes por semana, com os produtores lá, com o Zé Henrique, né, que é o cantor do Yahoo, que por sua vez é cunhado da Marlene Matos e tal. Sim. Começou a surgir uma conexão ali com o centro do país, através desses amigos dessa dupla, né. Rapidinho, a gente fez uma ponte com o pessoal do Roupa Nova, através principalmente do Ricardo Fegali, que é um dos tecladistas, né, o Calvo, aquele, né. Sim. E, cara, em 2 toques, assim, nós estávamos embarcando de avião, né? Uma coisa até então, lá da Unisul, do primeiro disco em Porto Alegre. Pois é. Estávamos no aeroporto aqui embarcando de avião para ir para o Rio de Janeiro gravar o 3º disco do Conexão nos estúdios do Roupa Nova, produzido pelo Ricardo Fegali, com participação do Milton Guedes. Não sei se vocês lembram do Milton Guedes, aquele saxofonista que tocou durante muito tempo com o Lulu Santos e tal, né? O próprio Roupa Nova tocou também, com Oswaldo Montenegro. Sim, ele tocou com todos esses caras aí, né? O solo de sax da música Me Leva Pra Casa é o Milton Guedes fazendo aquele solo, né? Então a gente foi lá beber de outras fontes lá e foi uma experiência incrível, né? E aí naquele momento estava se produzindo então o que seria o 3º disco, que é o Blackout, né? Onde tem basicamente o Me Leva Pra Casa, que é uma regravação também, que acabou tocando bastante daquele disco. Ele também é uma regravação. Também é uma regravação. Essa música, eu lembro, foi uma ideia minha, eu apresentei pra gurizada, de um cantor porto-alegrense chamado Joey Eutanásia. Esse cara morreu com 27 anos, eu acho, de idade. Tava em ascensão, tinha uma música dele tocando na abertura de uma novela das 8 da Globo. Ele sofreu um acidente automobilístico e infelizmente faleceu. E essa música é uma música que tocou muito também, no início da carreira dele, né? Me Leva Pra Casa. Fizemos a regravação, fomos a primeira banda que regravou, né? Um tempo depois, a bandalheira do Alemão Ronaldo, de Porto Alegre, acabou regravando também. Mas até tem muita gente que pergunta, Me Leva Pra Casa é de vocês, né? Porque o pessoal... Eu achava que era. É de vocês ou é dos caras da bandalheira? Não é de nenhum dos dois. Eu achava que era, tanto é que a minha esposa, ela gosta muito de bandinha. E tem uma versão do Me Leva Pra Casa de bandinha, né? Eu acho que tem, cara. E aí eu sempre disse pra ela que era uma música de vocês. Eu não lembro quem gravou até nas bandinhas. Eu sei que o G10, né, gravou Azarando Você, gravou É Sempre Igual. Eles regravaram. Vocês foram regravados. Regravaram
ritmo. Aí é legal, né? Também, massa, né? cara? Porque vocês iniciaram a carreira lá no primeiro álbum fazendo muitas regravações e aí pra frente tendo as próprias canções O jogo virou regravadas. regravadas por outros, né? Pois é. É interessante, claro. E acaba mostrando o teu trabalho para um público diferente. Sim, também, sim, entendeu? sim. Né? Acaba Nessa acontecendo época, o essa terceiro troca. disco, Malve, ainda tava? Sim, 98? sim. Como é que foi isso? Eu queria chegar nesse ponto, cara, porque o Malve era o frontman ali, né? Sim, era sim. o cara dos vocais ali da frente. A decisão foi de sair do Malve, assim, e como é que foi pra vocês, né, essa situação? Porque vocês estavam no auge, Bem, lá em cima, bem, né? Cara, na verdade, bem, assim, bem interessante na essa verdade não parte vamos aí. entrar muito assim no mérito da questão, em coisas mais íntimas. Uhum. vamos Sim, dizer sim. Mas, cara, na verdade foi uma, como é que eu vou te dizer assim, o Malve, eu acho que na cabeça dele ele pensou que ele talvez poderia ter uma carreira. Eu acho que a coisa estava rolando tão bem e tal, e ele enquanto, como você falou, né, o cantor de frente da banda, o principal compositor, daqui a pouco ele pensou, cara, eu acho que eu vou seguir minha carreira solo. Ele chegou mesmo a gravar depois. É, né? ele sim. montou a banda Malve Joe, Joe, né? né? Tocou, montou a banda tocou em Malve Ponte Joe. Serrada, inclusive. São coisas que acontecem com grandes bandas, né? Do Sim. cantor sair e seguir uma... Tu uma- pega uma os carreira artistas solo, né? nacionais ali, tu pega Ivete Sangalo, né, que era da banda Eva, tu isso. pega Cláudia Leite, que era Babado Novo, né, o próprio Michel Teló. Michel Samuel, Teló, Samuel né? Rosa. Também, né? também. O Rosa, Samuel né? agora vai seguir carreira solo, Isso, né, então... Mas acho que um dos pontos Cazuza. também- Não, Cazuza, Barão né? Vermelho, né? Cazuza, claro, Barão Um Vermelho. ponto Exato. também que pesou, lembra que quando nós fomos lá para o Rio de Janeiro e gravamos, até cogitou-se de a gente ir morar no Rio de Janeiro. né? Começou a se criar uma situação, Certo. pegando o gancho do Léo aí, o Caco e Marcela, existia um quadro dentro do programa da Xuxa que era Uma Janela para a Fama. O que consistia esse quadro? Uma banda desconhecida, ou no caso deles uma dupla desconhecida, certo? Fazia ali os links. Vamos pro intervalo. Pá, entrava tocando, tocava 30 segundos, 40 segundos de uma música lá e tal. Ia pro intervalo. Quando voltava com a banda tocando, aí chamava o apresentador, entendeu? A ideia era que até o momento que surgisse uma gravadora para aquele artista ali, a ideia era expor aquele artista naquela janela para a fama, ao ponto de uma gravadora se interessar e lançar aquele artista, entendeu? Aí saía de cena, a partir do momento que você assinou um contrato com uma gravadora, sai de cena. Entra uma nova atração, uma banda desconhecida. Essa era a ideia do quadro. Certo. Uhum. Assim surgiu o LS Jack. Sim, O LS Jack surgiu Marcos no Mena, TV da surgiu Xuxa, assim, na programa uma da janela Xuxa. para a fama. Nesse quadro. Nesse Olha quadro. que massa. Quando saiu o LS Jack, entrou Caco e Marcela. Marcelo. Tá? E nos bastidores e dentro daquilo que a gente estava plantando lá no Rio de Janeiro, tinha ido conhecer nesse ponto, nessa altura do campeonato, o Zé Henrique, que é o baixista e vocalista do Yahoo. Vocês lembram dessa banda? Sim. Yahoo, Mordidas de Amor e tal, né? Ele é cunhado, sei lá, cunhado da Marlene Matos, que era produtora da Xuxa. E ele era produtor também do disco do Caco e Marcela. E nós fomos até o estúdio dele, nos conhecemos e tal. Então começava a se criar uma situação de que quando o Caco e Marcela saíssem de Uma Janela para a Fama, Conexão Brasil entraria no Uma Janela para a Fama, no programa da Xuxa. Estivemos lá por 2 oportunidades, Sim, acompanhando eles nos programa, levaram, a gente acompanhou a gravação do programa. Não tocamos, claro, não, como convidados não, mas estivemos lá como convidados do Caco e Marcela, conhecendo o Projac, acompanhando a gravação e tudo mais. E aí, voltamos embora com aquela ideia meio fixa, não, a gente tem que cancelar tudo aqui, Investir nisso. anular nossa vida aqui e nós temos que ir embora. Só que eu já era casado, Todo mundo. o Léo estava bem enrolado já, Não, tava casado, já tava. só não do papel passado ainda, mas eu já tinha filho, né, o meu filho mais velho, Moisés, o Malve tinha 2 filhos já, né, Sim. casado, ou seja, todo mundo tinha uma vida aqui, Sim. né, cara? A raiz tá aí. E nós tínhamos alguns problemas internos, assim, de relacionamento, que eu lembro de eu ter feito bastante essa análise, assim, e ter chegado à conclusão de que, cara, nós não vamos conseguir conviver um período lá, que nós tínhamos que chegar no Rio de Janeiro, alugar um apartamentinho, morar juntos, 5, nós éramos na época, né? 5, né? Baixista, baixo, batera, teclado, guitarra, vocal, 5.
vamos ter que viver juntos lá e tocar na noite e tal, e aí tocar nesse programa, e aí deixar as coisas acontecer natural. Isso pode durar 6 meses, pode durar 1 ano, pode durar 5 anos. Pai, nós vamos ter estrutura psicológica para se suportar? Eu acho que não. E quando eu voltei de lá e tal, eu lembro que eu fui o primeiro que falei, galera, mudança de planos, eu não vou. E aí que vem aquela coisa que o Léo falou agora. Eu acho que o Mal tinha umas outras ideias. Não que ele tenha ido embora pra longe, né? Depois quando ele montou a banda dele, ele não fez isso, né? Não. Ele ficou por aqui mesmo e tal. Seguiu até o mesmo estilo, o mesmo padrão, assim, né? De formatação da banda e tudo mais, enquanto a estrutura, enquanto a logística e tudo mais. E ali eu acho que deu uma esfriada grande, assim, sabe? E a partir dali as coisas foram cada vez andando de uma maneira pior, digamos assim, né? Quando chegou no final de 2000, né? Final de 2000, foi isso. Final de 2000 ele chegou e falou, gurizada, eu tô saindo da banda. Toco até tal data, cumpro os compromissos aí que tem pra cumprir e tudo mais. E a partir do início de 2001 aí eu já não faço mais parte. E aí com ele acabaram saindo também o tecladista, o Paulinho. E o baixista, que era o Títio. Eu lembro que eles chegaram a compor a banda dele depois, né? Sim, exato. Saíram com ele. Saíram com ele. E o Léo ficamos... Meio que dividiu ali, né? Ficamos... Conexão e o Brasil. Mais ou menos, ficamos abandonados ali naquela hora. E aí foi difícil, cara. Aí foi difícil. Foi difícil, porque o público sentiu Mas eles saíram ruptura, de boa, né? assim? Foi uma ruptura que gerou... Não, cara, em alguns aspectos legais, assim, não foi muito tranquilo, muito não. de boa. A gente resolveu. Hoje a gente até Sim, mantém contato. não tem mais, nada de hoje a gente rosca, é adulto. Costumo dizer que vem as rugas, vão-se as rusgas. Sim, né? Então, muita coisa a gente alinhou com o passar do tempo. Tá tudo supera, bem. né? Sim. Vida que segue. Não era pra ser, enfim. Cara, mas aí foi um baque, né? Aí vocês... Foi, e o público sentiu isso, né? Sim, pois é, porque a banda... Você falou ali que teve 2009, 2010, que vocês acabaram ficando 1 ano e meio sem tocar, né? Parar, deram um tempo ali, que foi uma decisão circunstancial, porque vocês quiseram ter aquela decisão. Mas aí, nesse caso, agora, nessa época ali, que de fato... Foi uma situação que... foi uma ruptura, né? Terminou. Mas 60% da banda foi, né, cara? Sim, exatamente. Nós ficamos com o nome, né? Entramos num acordo e tal. Enfim, não vou entrar em detalhes. Mas aí, nesse período, a banda chegou a também ter um intervalo ali? Ou vocês já conseguiram trazer novos integrantes? A gente seguiu e nós tínhamos um trunfo muito mais do que o nome, que eram as músicas. Sim. Que apesar de serem composição dele, mas ninguém conhecia na voz dele. Ou seja, o cantor principal do Azarando Você continuava na banda. O cantor principal do Desculpa Tchê continuava na banda. Entendeu? Então, quer dizer, a identidade sonora, digamos assim... Tava se manteve, mantida, né? Tava preservado. Né? Mas comercialmente falando, a curto prazo de tempo ali, isso não funcionou bem dessa forma. Que aí acabou vindo aquela mudança de cenário de mercado e tudo mais. Mas aí vocês conseguiram já recompor com músicos novos ali? Sim, a gente já agregou uma galera nova ali. Tudo mais. Afinal, todo mundo sabia tocar as músicas de vocês, né? Todo mundo conhecia. E pra muita gente, assim, era motivo de orgulho. Imagina, né? Conexão Brasil. Sim, com certeza. Né? Então era massa, não foi difícil de recompor o grupo e tudo mais. Não, foi bem rapidinho pra fazer isso. Eu tenho uma dúvida, assim, a respeito de mercado, de negócio mesmo, cara, porque vocês, na carreira de vocês, tiveram sempre a Conexão Brasil como o negócio de vocês também? Tipo, aqui é a minha principal fonte de... né? Exato. Sempre foi assim, ou vocês em alguns momentos tiveram que buscar outras alternativas para poder fazer o Conexão acontecer? Não, com o passar do tempo a gente teve que buscar outras alternativas, né? Eu sempre no universo da música, né? Eu tenho um estúdio, eu trabalho com produção musical, e produção musical comercial, jingles, etc e tal, né? Trabalho com isso também. O Léo também, atua no ramo da marcenaria, por exemplo, né? Ele tem a marcenaria e tal, trabalha com isso há muito tempo, né? Então nós tivemos, né, que buscar algumas outras alternativas, mas durante muito tempo, assim, realmente foi um foco total, né? Não que hoje, quando
tal dia tem compromisso com a banda, tal, pô, aí é foco total, né? Sim. Sim. Por exemplo, hoje aqui, não, temos que estar lá a tal hora e tal, combinamos com os guris e tal. Foco total, porque temos que fazer o melhor lá, porque é importante pra banda, né? Então a gente meio que aprendeu a... Mas hoje, dividir as então, coisas. hoje vocês conciliam outras atividades além da banda. Isso. E essa organização da banda em si, como um negócio, são vocês que tocam isso ou vocês têm um produtor, alguma coisa nesse sentido? Não, é a gente que a gente toca. Né? A gente cuida da agenda, gerência, no caso. produz, a gente ensaia, monta repertório, contrata músico, demite músico, e por aí vai. Enfim, faz tudo. Porque essencialmente, então, a essência são vocês dois. Você disse ali de contratar músicos e tal, ter esse cíclico, né? Sim. A essência são... Sim, nós dois. É a dupla, né? É o Conexão Brasil. Os chefes, no caso, né? Os chefes da banda, né? Isso, isso aí, os coordenadores, coordenadores, digamos assim, né? É a gente que conduz. Os gestores. Exato. Isso, gestores. E agora com esse aniversário de 3 décadas, a ideia de vocês é justamente continuar fazendo esses resgates dos sucessos que vocês tiveram durante a carreira. Vocês têm pretensões, por exemplo, de novas canções, de buscar gravar e compor, inclusive, novas canções? Você falou, né, Sandro, o último disco foi 2008, né? 2008. Então já vamos aí, ó, 24 anos, né? Não? 26 anos? Não, 20. 14. 16 anos. 16 anos. Eu tava pensando uma coisa e falei outra. 16 anos, né? Então, já quase 2 décadas já de um hiato ali sem... Porque o que acontece? Hoje, claro, muitas bandas ainda mantêm aquela coisa de entrar para o estúdio e gravar um disco com 8 músicas, 12, 10 músicas, enfim, né? Um álbum completo, digamos, né? Mas hoje em dia é uma coisa que, até em função de custo e por aí afora, é uma coisa que já não funciona mais tão bem. Sim. Entendeu? Hoje é melhor o artista. É o single, né? Entra no estúdio, grava uma música, daí já aproveita e faz o videoclipe da música. E que de preferência hoje no mercado atual tem ali os seus 30 segundos de sucesso para bombar nas redes sociais, né? A música. Ela tem... Basicamente isso. Então a coisa mudou muito nesse aspecto, né? Então, não sei, eu acho que a gente não viu assim, a gente preferiu. Tem muitas bandas, muitos exemplos assim de bandas que sobrevivem de uma única música. Tá, aqui vamos citar o Barbarella aqui, por exemplo. Entendeu? O Barbarella sobrevive há 40 anos de só uma canção. É verdade. O nome da música já diz tudo, só uma canção, nenhuma outra mais. Eles fizeram alguns outros sucessos. Mas essa música é impressionante, né? Tá na cabeça das pessoas mais novas até, inclusive. Né? É uma música realmente assim que, né, transcendeu décadas, né? E leva de arrasto o Barbarella e a sua agenda, entendeu? Então foi basicamente... E tem tantas outras, né, cara? Tantos pega, outros exemplos. Não sei se tá nativa Los Hermanos, por exemplo, né? A Ana Júlia, né? Fora isso, que Primavera, talvez, ali, tocou um pouquinho, Você pega a nível internacional, assim, você pega o Bon Jovi, tá? O Bon Jovi grava discos. O Bon Jovi grava discos. Agora, há não muito tempo, lançou um álbum completo, entendeu? Pô, a galera vai no estúdio pra ouvir Live on a Prayer. Pra ouvir... No show? No show? No show, pra escutar as antigas, né? Vai no show pra ouvir Live on a Prayer, pra ouvir os clássicos lá dos anos 80 e 90, né? Porque I'll Be There For You. Porque essa pegada por aí afora, da né, nostalgia é o que pega muito ainda, né? Então foi nesse viés que nós chegamos à conclusão, cara, completando 30 anos, é claro que a gente tinha outras pretensões, a gente queria gravar um DVD, sempre tem pretensões maiores, mas em função daquilo que falávamos agora há pouco, ficou tudo muito, muito difícil, né? O aporte financeiro tem que ser meio alto, né, para você poder botar em prática certas coisas com tanta frequência, né? Então a gente decidiu, cara, por que a gente não pega 2 músicas aí agora, no primeiro momento, até para servir como laboratório, para ver o que vai acontecer. 2 grandes músicas que fazem parte da história, que tocaram, que muita gente lembra, que embalou namoros, noivados, casamentos, separações e por aí afora, entendeu? E vamos dar uma roupagem nova a essas músicas e vamos produzir um videoclipe para elas, que elas não tiveram. Vamos presenteá-las com 2 videoclipes, né? Então foi isso que a gente fez, né? Para comemorar os 30 anos, né? Trazendo essas canções em um formato um pouquinho diferente, né? Arranjos diferentes um pouco.
E o videoclipe, né? E o Léo já quer tocar. Não, ele vai tocar, mas eu vou interromper ele pra ele fazer agora no próximo bloco. Vamos fazer mais um. Toma, Xujo. Era pra ser mais uma vez, uma noite igual a outras, mas eu não sei se foi amor ou coisa assim. Eu só sei que acordei meio fora de mim, e sempre que eu sonho só dá você aqui. Me disse adeus, é sempre igual. Eu já pensei em te esquecer, mas não fui capaz. Me disse adeus, é sempre igual. Quando notei, tentei fugir, mas não dava mais. Por aí vai. Massa. Muito bom, cara. Claudinho. Muito bom. Romântica para os apaixonados. E essa daí, inclusive, me lembra muito do filme. Sim, pô, baita filme. Né? Baita filme. Vocês comentaram que tiveram, inclusive, canções que não puderam lançar, né? Exemplo dos Beatles, por direitos autorais. Petulância dos meninos. Mas nessa aí, essa aí, no caso, como é que funciona? Vocês conseguiram a autorização? É isso? Eu não me lembro ao certo como é que foi, mas... sim, com certeza. Senão ela não teria sido lançada. Claro que nós conseguimos, mas sim, exatamente não de que lembro. forma que foi? Mas É que na verdade... a gravadora, né? A gravadora que fez todo o trâmite. Os detalhes, na verdade, gente, como o Léo bem disse, a gente não desconhece, né? Mas é que... porque essa parte burocrática é mais a gravadora que na faz, época, né? sim, as gravadoras faziam, né? Isso mesmo. Porque existem duas situações. Claro que tem alguns artistas assim que são meio que intocáveis, né? Eu sempre digo Beatles, Michael Jackson, Elvis Presley, aqui no Brasil, Roberto Carlos. É muito difícil você ver regravações desses artistas, né? Porque esses aí têm uma obra assim intocável, né? Agora, tem duas situações. Tem a questão dos direitos autorais funciona da seguinte forma: você pode registrar a sua música ou você pode editar a sua música. Certo? Quando você edita, você passa para uma distribuidora, por exemplo, a Warner, a Sony Music e tantas outras multinacionais que existem aqui no Brasil, você passa para essas distribuidoras o poder sobre a tua obra, certo? Então não adianta, por exemplo, no caso do Conexão, as músicas do Conexão Brasil, que são composições do Malve, estão editadas. Então não adianta nada eu pegar o telefone e ligar pro Malve e dizer: Malve, queria gravar aquela música lá do Conexão e tal. Ele não vai ter poder. Você vai ter que entrar em contato com a editora, que no caso é a Sony, né? Que detém esses direitos aí. Com a editora, e a editora vai liberar. Ela sempre vai liberar. Ela vai liberar, é só pagar o que eles pedem. Certo. E aí vai um percentual pro compositor. Entendeu? E o registro, ele já funciona diferente. Você registrou a tua música, aí sim você tem plenos poderes sobre a tua obra. Certo. Entende? E aí você resolve. Pô, esse artista aqui, não, esse cara vai estragar minha música, eu não vou deixar esse cara gravar. Não, esse aqui vai fazer um trabalho legal, pá, pode gravar. O exemplo tem regravações do Roberto Carlos do Jota Quest, né? Tem, além do horizonte. E eu acho que tem até mais, 1 ou 2, 3, não lembro, né? Mas são casos, assim, bem específicos. O Skank com É Proibido Fumar, aí é o tremendão lá, né? O Erasmo. Né? Mas era dos dois, né? É dos dois? Enfim. Mas são casos bem pontuais, né? Porque é difícil de ver, né? Esse tipo de artista. É difícil. Então tem essa questão de como funciona, mais ou menos, dentro desse aspecto. E aí, possivelmente, eu não sei, no caso dos Beatles lá, é lógico, né? Eles não autorizaram. E essa música aqui, sim, possivelmente era uma música editada, né? Certo. E não registrada, mas editada, onde a distribuidora tinha lá os direitos e tal, e a autonomia, digamos assim, para fazer o que quiser com a obra, né? E autorizou. Nossa gravadora pagou um custo X,
tá tudo certo, tá tudo liberado, né? Até porque a letra não é uma tradução. Não é uma tradução. A letra é outra. Para a melodia. Mas é óbvio também que você tem direito sobre a música, né? Exato. Sobre a melodia, né? Sim. Não só. Porque não só a aí letra, se tá? denomina plágio, né? Sim. Quando você usa... Tem um número X de compassos e acordes, né? Eu não vou saber dizer agora também, que a mas partir tem, daquilo ali é denominado já, é configurado plágio. Certo. Sim. Né? Então é claro que tem que ter autorização, sim. Mas então essa adaptação, né? Vocês trazerem pro português, é de vocês. Sim, a letra sim. Uhum. A letra sim. Né? Isso. Certo, Isso. legal. E ela aconteceu, essa música, essa regravação aí, no hype do filme lá, quando ele foi lançado? Foi antes, foi depois? Não, foi depois. O depois, filme é dos anos 80, né? O filme é E- mais antigo. o filme é dos anos certo. 80 e nós regravamos em 96, né? O Sim. Stallone tá jovem ainda. Tá É verdade, novinho, é né? verdade. Tava apto a dirigir caminhão e já pois é. queda de braço ainda, né? Inclusive a ideia foi eu que trouxe também dessa música. A música eu gostava muito, sempre fui muito cinéfilo, sempre gostei muito de filme, das trilhas. E a exemplo do Kenny Loggins também, que, enfim, o cara nos anos 80, o cara é o rei das trilhas, né? Por exemplo, Footloose é dele, né? Você pega o Top Gun, eu acho que tem, se eu não me engano, no Top Gun tem 2 músicas dele nas trilhas. Então todos os grandes filmes de Hollywood sempre tinham 1 ou 2 músicas dele nas trilhas, sempre tinha, né? Então eu estava sempre curtindo e Trazendo as ideias. trazendo as ideias. E é muito Novas legal ideias. isso, cara. Eu tava dando uma navegada no teu Instagram ali e vi também que, saindo um pouco da praia do rock, no mundo sertanejo você tem uma referência que é a dupla Ralph. Christian Ralph, né? E você fez uma... Mas igual é o roqueiro que não tem, né, cara? Eu sempre digo que o Christian Sim. Ralph é a dupla mais rock and roll do Brasil, É isso aí, né? sim. Tu pega Edson Hudson, por exemplo, também, né? massa, que é mais massa, contemporâneo, mas né? depois, O Hudson né? ali, que é demais. Guitarrista a vibe total, dele né? é rock, né, Sim, cara? sim, sim. Então... Mas Tanto que eles regravaram agora, você viu, né? A música do gravaram no Nazaré. Nazaré, né? Love Verdade. Hurts. Sim. Fizeram um baita de um videoclipe, regravaram em inglês, né? Não fizeram Inglês. não fizeram uma É a versão. letra, é a música, a melodia e a letra mesmo. Isso. Mas falando ali do Christian Ralph, cara, achei demais também a tua versão que tu fez ali cantando a música do Christian Ralph, né? Então, Sempre foi uma vontade que eu tive, assim, e eu e o Léo também, quando a gente pega o violão, tá num churrasco, qualquer coisa que seja, o pessoal pede pra cantar. A gente canta as músicas nossas e tal, mas a gente sempre gosta de cantar ou 2, ou 3, ou 10, ou 20 Christian Ralph. Sempre rola, né? Então ficou meio que como uma característica, né? Algumas pessoas, ô Sandro, canta aquela lá, tu e o Léo, aquela do Christian Ralph lá. E eu vi vários shows do Christian Ralph e era um negócio assim sensacional, porque você ia assistir o show, tecnicamente falando, cara, o som que saía do PA, né? O som que vinha pro público, é uma mixagem diferente das duplas. Talvez as duplas sertanejas mais atuais agora usem alguma. Mas se eu vi o Christian Ralph assim, parecia o volume e a timbragem dos instrumentos. É uma coisa bem técnica, né? Mas, cara, soava como uma banda de rock tocando no palco. Né? Certo. E os arranjos, muita guitarra com distorção, muitos solos, né? Batera na cara, assim, né? Aquela pulsação. Eles lançaram até um disco, não vou lembrar agora, mas com muitos arranjos de distorção, guitarra distorcida mesmo, né? Talvez tenha sido aquele acústico, né? Que eles gravaram que tem em Nova York, que é uma versão rock and roll pra caramba mesmo, né? Então talvez eles tenha têm sido. essa pegada. Tinha, Tem. no caso, né? O Christian falecimento agora. do Christian, né? Partiu, Mas, nos enfim, deixou, né? tem como fazer um trechinho aí do Christian Ralph pra nós? Aí? Faz aí a... Com essas pegadas aí, né? Que o Jonathan comentou de você. Só de violão é difícil fazer uma pegada rock, né? Saudade, faz saudade aí. Mais alto, pode subir. Mais ainda, será? Um pouquinho mais. Vai que eu ainda aguento. tô meio velho, mas eu chego lá. Aqui. Agora tu me judiou, hein? Agora se vira. Você sempre fez dos meus sonhos. Alto pra caramba, hein? Então vamos baixar um Sempre pouquinho. Você sempre fez dos meus sonhos. Sempre soube dos meus segredos. Isso já faz muito tempo, que eu nem me lembro quanto tempo faz.
O meu coração não sabe contar os dias e a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja do seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Que massa, cara, pra não falar. Dá vontade de falar um palavrão, mas é que Não, mas massa. Não, dependendo, Educa, né? dependendo de onde você vai, dependendo de onde você vai postar, pode falar palavrão, não tem problema nenhum. Não, muito bom. Que do baralho, né? Cara, e essa tua extensão vocal, assim, tu chega muito, o Léo quis te judiar aqui, né? Não, se ele fosse no outro tom lá, pô. Mas, cara, a tua extensão vocal é muito lá em cima, né? Tu sempre teve isso? Foi... Não, eu sempre cantei agudo, mas eu durante muito tempo cantei de forma errada. Eu usava muito a garganta, muito tipo gritar mesmo, né? Pode ver que eu cheguei num tom alto, mas eu não gritei, né? Então Se é o tal preservou, do... né? Como é que é o... Diafragma. É, o diafragma. Tem um outro termo ali, esqueci o nome agora. Mas cantar com o peito aqui, né? E não tanto com a garganta, né? Você pode ver que não tem tanta projeção de volume e tal, né? Mas dá pra chegar, né? O caso do É Sempre Igual também, Mas, né? mas eu com o fone aqui, cara, e a galera que tá em casa assistindo aí, Legal. curtiu muito. Isso é técnica, né? E no show, tu usa essa técnica Sim, também? tem que usar, porque... Senão tu... senão tu canta a primeira noite e a segunda já não canta mais. E falando um pouquinho cuidado. sobre as apresentações de vocês, o que o público encontra ali? São todas essas músicas de sucesso de vocês? Tem o Christian Ralph também? Qual que é o repertório? Existe um repertório específico ou depende? Até porque, assim, para entender, que tipo de apresentações também vocês estão fazendo agora nesse momento? Vocês vão para pub, vocês fazem, tipo, evento corporativo, alguma coisa nessa pegada? Qual que é? O que acabou... O caminho que a gente acabou seguindo, digamos assim, é principalmente o corporativo, né? Eventos de empresas, casamentos, né, Léo? Tocamos alguns casamentos legal. Aí. Ou seja, festas particulares, assim, né? Onde tem realmente aquele público, assim, dos quarentões, assim, pra cima, né? Claro que tem gente mais nova também, mas, enfim, é um público meio que direcionado e tal, né? E a questão do repertório é muito relativo com relação ao estilo do evento, né? Sim. Então, hoje, a gente tem um conhecimento, tem um know-how, assim, enorme de repertório, né? De A a Z, né? E aí... você troca uma ideia com o contratante e tal, qual é o público, assim, assado, papapá, troca uma ideia, entende adapta o repertório e meio que adapta, né, inclusive os estilos, né, a gente dá uma passeada por vários estilos aí para poder atender também esse público dos corporativos, mas é claro, a gente sempre tem um pezinho lá no nosso pop, nosso pop rock romântico e aquela coisa toda, né, mas não que os outros estilos a gente faz com todo carinho também. Porque não adianta você caprichar de um lado e relaxar do outro, então tem que ter uma constante, né? E um padrão de qualidade, digamos assim, né? E a formação da banda, além dos, como diria o Faustão, né? Os dois inoxidáveis. O que vocês têm de instrumento mesmo atualmente nas apresentações? Nós estamos nos apresentando hoje em 6 pessoas, certo? Até de olho nesse mercado aí do corporativo e tal, nós temos 2 cantoras, que tem os momentos delas, assim, com algumas músicas e tal, né? E como back vocais também, né? Que é a Bia e a Gisele. E aí, baixo, né? O Felipe, nosso baixista. O batera, o Christian, até entrou há pouco tempo, o Cris, né? Tá conosco aí, tem uns 60 dias, eu acho.
E é isso, né? E eu e o Léo, eu como cantor, frontman da banda ali, conduzindo, comunicando, cantando, contando piada, cuspindo fogo, jogando... Hoje você só canta ou toca alguma coisa também? Não, só canto e conduzo aí, questão Sim. de repertório e tudo mais, né? Fico solto no palco para poder conduzir essa questão toda. Baixo, batera, guitarra... Teclado. Ah, teclado, né? Tecladista nós não temos, né? Estamos usando o recurso do VS, né? Os teclados todos pré-gravados e tal, né? No videoclipe tem, né? O tecladista. Né? Tem no videoclipe sim. Porque videoclipe inclusive tem. o teclado, até pelo período ali, né? Ele sempre teve muito presente em muitas bandas, né? Sim. Não, e continua, né? Uhum. E continua dentro de cada estilo aplicado de uma forma diferente ou outra, né? Mas continua muito presente, mas nos deu esse recurso, né? De pré-gravar os teclados e no show usar esses teclados pré-gravados, né? Sim. Tem muita gente utilizando isso. Sim, hoje em dia é natural, né? É uma coisa que O uso do VS. que veio ao natural. Sim. Em relação a estrutura de vocês hoje, a banda, ela tem, você falou lá no comecinho, né, que o outdoor ambulante e tal, o ônibus aí. Hoje vocês trabalham com uma estrutura própria de vocês, de som, de ônibus, de tudo, ou vocês terceirizam essa parte? Tudo terceirizado. É. Não compensa mais, Não compensa mais porque os equipamentos, eles estão se atualizando assim com uma forma muito mais rápida do que... Aí tem que ficar trocando. Aí vira meio que um buraco negro, Sim. né, cara? Não tem fim o investimento, né? Até porque também tem muitas casas de que a gente vai tocar. É que já tem a já própria tem, estrutura né? de som, luz, painel de LED e tudo mais, né? Então, nós não temos nada. Nós temos o palco, no caso, né? Sim. O backline, que a gente backline, chama, não, são os amplificadores de guitarra e baixo, Retornos, batera, os fones, nossos earphones, tudo mais, os nossos microfones sem fio. O backline todo a gente sempre costuma levar, né? Mas o equipamento pesado mesmo e assim bem como a logística também, a questão da logística evita que você tenha alguma surpresa desagradável, né? Tipo, você contabilizou lá, vai tocar em Cascavel, contabilizou, vou gastar tanto assim de despesa de estrada e tal. Aí acontece alguma coisa no teu ônibus, lá na tua van. Aí é uma surpresa desagradável que quebra o teu financeiro, né? Sim. Então, assim, não, você terceirizado, você não tem responsabilidade nenhuma também sobre o funcionário. Que tá escasso. Entende? Então é uma coisa muito mais tranquila, a gente se preocupa única e exclusivamente em chegar e Sim. montar, passar o som e tocar tranquilo, depois embarca na van, vem embora. Mas e aí essa Tá tudo terceirização certo, né? é mais de boa também pra vocês? Tipo, vocês já têm as referências de quem vocês vão contratar? Tem os parceiros, Sim, né? sim. Tem os parceiros, indicações, sim. Quando o pessoal, por exemplo, aqui, tô sabendo que o Aimoré vai nos contratar muito em breve aqui, né? Vamos fazer essa conexão. O pessoal vai pedir, olha, nós queremos isso, tá. Não, vamos tocar em Ponte Serrada, quem é que tem de parceiro? Não, em Xanxerê tem o fulano, em Chapecó tem o ciclano, e por aí afora. Alguém mais próximo ali, a gente acaba encaixando para essas situações. Mas aí vocês sempre que organizam essa parte da som, produção da também produção, é toda a gente que faz. Por exemplo, o Léo tem um cliente lá que ele negociou um evento lá e tal, ele toma conta da parte da produção também, né? Aí quando é comigo, eu tomo conta da parte da produção, organizo tudo. Sim. É trabalhoso. Não, te confesso que eu não gostaria que fosse assim, né? Porque é cansativo, né? Mentalmente falando, é meio cansativo, né? Você tem que pensar em tudo, Pensar né, em cara? tudo, E literalmente pensar em- falando. A parte artística, a parte musical, de repertório e tudo mais. E aí tem toda essa questão da logística, da hospedagem. Então, quer dizer, estamos contratando, inclusive, aí, alô, produtores de plantão, né, que queiram trabalhar. Aí uma Empresários. oportunidade. Candidatos, Estamos cansados, já estamos só querendo subir no palco, né? Fazendo nosso som e deu, né? E os pepinos extras aí, tem que ter alguém para deixar resolver. alguém né? para resolver. E referente à agenda de vocês, o volume que vocês estão trabalhando hoje, conseguem aumentar esse volume aí? Vamos usar o Fala Mais para aumentar o volume? Eu ia dizer que a partir de agora, cara, eu não sei se vamos ter data mais liberada. Eu acho que para esse ano não. 2024, né? Pra esse ano, 2024 não tem mais. A questão da agenda, sim, na verdade, a gente administra, voltando à questão de ser tudo terceirizado, então, quer dizer, você sai de casa já com a despesa X fixa, entendeu? Então, quer dizer, tem um valor mínimo aí que você pode trabalhar, Sim. né? Se passou daquilo para menos, aí não tem como, aí você não vai.
né? Tanto é que a gente não tá tocando. Não. É tipo, costumo dizer, poucas e boas, né? Certo. Então surgem eventos bem pontuais, assim, que a gente faz e tudo mais, né? E que acabam valendo mais a pena. Acaba sobrando uma grana melhor, digamos assim, né? Até porque você, já foi falado aqui, vocês conciliam outras atividades, então, digamos assim, a banda em si, me corrija se eu estiver errado, mas não é vital tocar para sobreviver. Cara, mas eu te diria que né? Não só financeiramente, como... sim, claro. Como psicologicamente, como aquela coisa da alma, do coração, mas eu digo, né? Vocês músicos, né? Vocês se permitem hoje também a chegar nesse estágio de escolher onde tocar? Não vamos tocar. Não, a gente escolhe onde tocar. É claro que a gente não vai tocar num lugar onde a gente sabe que o nosso repertório não vai rolar, não vai agradar, ou que o cachê não chega, né? Não comporta o que a gente precisa, entendeu? Então, esses são os pontos de corte, digamos assim, né? Mas de um modo geral, não. A gente não deixa de fazer outras coisas se tem alguma coisa na agenda da banda. É claro que em comum acordo, daqui a pouco, cara, final de ano agora eu vou viajar com a minha esposa, o Léo também quer dar uma viajada, vamos dar um tempo agora, vamos voltar a tocar tal dia a partir de janeiro, tal, vamos, tá. Como um acordo, beleza, né? Mas se não, em épocas fortes aí... Apesar que final de ano também, né? Natal, Ano Novo, sempre tem festa grande, assim, né, sempre rola. São períodos bons, né? Sim. Tem sido assim, de outubro, novembro, dezembro, sempre tem sido períodos bons, né? Vivemos em épocas onde janeiro, fevereiro, março, tocávamos muitas formaturas, né, Léo? Tava lembrando disso outro dia, não sei com quem, ele não parava em casa no final de semana, cara. Né? Uns meses. E hoje, janeiro, fevereiro e março são 3 meses, assim, bem mais tranquilos, assim, né? Diminuiu bastante a demanda, digamos assim, né? Nesse período. Você falou a gente falou há pouco dos integrantes, né, dos músicos, e que o baterista está há pouco tempo com vocês. Isso. 60 dias, 2 meses. Era o teu irmão, antes dele era o teu irmão, o Alan? Então, isso, o Alan. Lá no começo, então, eu toquei batera, né, de 96 até 2001. Aí o Alan estava no Rio de Janeiro tocando com o Caco Marcela. Tava lá, ele morou 3 anos lá no Rio de Janeiro. E ele acabou vindo, né? Por indicação de um empresário nosso, né, Léo? Ele disse assim, olha, vocês têm o cantor e tem o batera. O cantor para substituir o Malve. Eu disse, quem? Você, cara. Ele falou, né? Você, meu, sai da batera, vai pra frente, traz o teu irmão de volta e tá reformulado, né? Essa questão aí do batera, do cantor, tá reformulado. Foi o que aconteceu. O Alan veio, ficou 10 anos conosco, né, Léo? Ficou 10 anos conosco. Aí teve aquele ato ali, né? Não deu 9 anos, né? 9 anos, eu acho que ele tocou conosco isso. Aquele ato. Quando voltamos, o meu filho voltou tocando batera. O Moisés. Voltou tocando batera. E o Moisés, sim, tocou 10 anos conosco, né? Tocou lá de 2010 em diante até agora, há pouco tempo atrás. Então era ele até agora. Até pouco tempo atrás. Aí tem 2 anos e meio que ele resolveu sair da região, foi embora. Tá morando no Mato Grosso, Primavera do Leste, tá morando lá. E acabamos ficando desfalcados, né? Batera, e aí o Alan retornou. O Alan tinha parado, tinha ficado 6, 7 anos sem tocar. Tava enferrujado já. O Alan seguiu outros caminhos, foi fazer faculdade, fez doutorado. O Alan é doutor em filosofia. Hoje ele tá morando no Piauí. É professor da Universidade Federal lá e tal, tá super bem lá. E acabou voltando pra banda, né? Acabou voltando pra banda, tocou durante um período ali e tal, e aí chamaram ele nesse concurso e ele acabou indo embora, né? E aí que nós trouxemos o Christian tocar conosco aí, que é um garoto sensacional aí de Chapecó, ele é de Floripa, né? Mas mora um bom tempo aí em Chapecó, tava um pouco parado na música também, e reacendeu a chama e tal, querendo tocar, e trouxemos ele, enfim, estamos nos adaptando ainda aos pouquinhos, mas sensacional. Então, nessa repaginação das músicas e do videoclipe era o Alan. O Alan ainda, né? Foi agora, um pouquinho antes dele ir, né? Ele que fez todo o trabalho de estúdio, ele gravou as bateras e tal, participou dos videoclipes também, o Alan. Exato. Que massa. Legal. Vamos tocar mais um? Vamos ouvir mais um, né? Muita gente. Pega o violão e... É muita pretensão, né? Mas pra gente seguir sempre o mesmo modelo dos blocos anteriores, vamos começar o próximo bloco com canção. Bora lá, então.
Agora nós vamos ouvir uma das músicas que é um dos clássicos do Conexão Brasil, que é o Me Leva Pra Casa. Eu queria saber, Sandro, como é que vocês chegaram nessa canção e como é que vocês chegaram também na produção desse arranjo, porque ficou muito legal, cara. O original, né, que a gente chama, Sim, que é o que tá no disco, né? Ficou muito legal. Até aquele solo de sax que você falou lá, que na época foi gravado pelo Milton Guedes, né? Como é que foi, cara, esse processo? Cara, então, a gente conhecia o trabalho do Joey, né, Eutanásia. Tinha uma novela, cara, Selva de Pedra. Tinha uma música dele que era a abertura da novela, agora não vou lembrar. Mas enfim, a gente acompanhava de certa forma a carreira do cara e a gente conhecia essa música lá dos anos 80 ainda, essa música, né? A versão original dele e tal. E aí surgiu a ideia, pai, se nós regravássemos essa música com uma pegada um pouquinho diferente, um pouquinho mais moderna, pá. E aí começamos a brincar e tudo mais com a música e acabou que ela foi fluindo ao natural, assim, um arranjo novo. Depois caiu na mão lá do Fegali, né? Do Ricardo Fegali, do Roupa Nova, que foi onde foi gravado esse disco. E ele também deu lá os pitacos dele, né? Com relação à questão dos arranjos. Tínhamos essa ideia da gravação do sax, tínhamos até uma primeira versão, né? Com um saxofone de um outro músico aí que gravou e tal. Que tinha ficado legal, mas... Pô, Milton Guedes, né, cara? Pegada, aí, né? Lembra até que o Fegali disse assim... Ô, galera, se a gente botasse o Miltinho pra gravar esse solo aí. Miltinho? Ô, Fegali, quem é o Miltinho? Pô, cara, Milton Guedes. Pô, cara, Milton Guedes, caramba. Pô, e o cachê do cara, e o cara vai vir, ele grava qualquer artista, né? Não, deixa pra mim que eu vou agilizar, vou agenciar o garoto aqui, tá tudo certo. E aí nem foi um cachê tão exorbitante na época, né? Foi algo palpável dentro da nossa realidade. E ele fez um solo maravilhoso com aquele sax rasgado que só ele sabe tocar, né, cara? Então, pô, deu um plus, um brilho. Foi um sax alto? É tenor, acho que tenor? é. Bah, eu não sei qual é o sax. É que também não tem muito Mas normalmente né? ele toca com aquele sax tradicional dele lá, tem um, eu não sei que sax aquele sax médio, na verdade. Esse daí. Não é esse aquele daí, maior, mais grave, não. É tradicional. é porque o tenor é o bem grave, então né? Não é o tenor. Acho que é o sax. Não é esse mais grave, não. E ele sax alto, ele toca flauta. Eu acho que é... Não, eu acho que o alto é esse aqui, o mediano mesmo. Aquele do Kennedy é o soprano. Aquele o reto, então é o soprano, é um sax alto mesmo, que é aquele médio, né? E ele toca eximiamente bem também, flauta transversal. Assovio, cara, assovio. Estava andando na rua, chovia e tava calor. Isso aqui é Oswaldo Montenegro. Que tem um solo de assovio sensacional, foi ele que fez. O cara é bom de bico. E assim surgiu um arranjo da Me Leva Pra Casa e tal. A gente foi construindo ela aos poucos, né? E ficou bacana, ficou legal. E em comum acordo também decidimos que eu é que cantaria ela. E foi a música, assim, digamos que mais tocou, né? Do disco Blackout, né? 98. Foi o quarto disco, né? O quarto disco. Né? Vamos ouvir, o terceiro disco. O terceiro, depois teve o Amor.com, ainda em 2001, e depois o Tudo ou Nada, né, de 2008. É o terceiro disco, O último com a participação do Malvi, né? E a gente só se perde porque são tantos, né? São muitos, né? Para 30 anos eu confesso que daria para ter gravado mais, né? Daria para ter gravado mais. Naquela pegada de 1 a cada 2 anos, teríamos 15, né? Se tivesse mantido a pegada, né? Já tava bom, né? Bora lá, então. Né? Ligo o rádio do meu carro e pego a estrada, não sei nem pra onde eu vou. Põe o óculos escuro e deixo a mente apertar o acelerador. Essa noite eu quero festa, eu quero rua, eu quero me apaixonar. Num romance assim por hora, alguém sozinho como eu, pra poder falar. Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história, me mata de amor. Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história,
que mata de amor. O resto, ao vivo. E a cores. Querem mais? Vão no show do Conexão Brasil. Esse aí, né? Aliás, temos que fazer um merchan depois aí, né? Cara, mas a gente tá 2 horas fazendo merchan aí. Pode ter certeza. Não, mas é que tem uns aí que são importantes, né? Também. O fax. Sim. Passar o fax pra galera aí depois. A gente deixa aqui rodando embaixo, né? Caracteres. Aí você O fax e a caixa postal. Isso. pega o sinal de fax lá, né? Manda bem certinho o setlist lá. É isso aí. Que precisa pro show, pro repertório. Mas vocês pegaram essa época de... Claro, né, cara? Pegamos o início da internet e tudo mais, Mas né? de utilizar ele pro negócio. Sim. Mandar um contratinho. Que massa. Pelo fax sim, né? Pelo fax sim, né? Que massa. Digitalizar o contrato. Eu lembro mandar quando- o fax, né? Eu lembro quando surgiu o e-mail e tal, né? Eu lembro que tem um dos nossos discos aí, não sei se não é até o Blackout do Me Leva Pra Casa, agora que eu acho que tem um endereço de e-mail lá, Sim, cara. Não sei o tem, quê, sim. Conexão Brasil. Aham. Sei lá, não vou lembrar nem como é que era o endereço de e-mail, mas foi uma coisa... Que na real, até você assistindo uns programas antigos, né, de TV, onde que os artistas iam se apresentar, a galera falando o telefone mesmo, né, que hoje ficou muito mais natural, tipo, eu vou falar do meu arroba, né, não é nem o site, é o meu Sim, arroba, né, é o o Instagram, arroba do né? Instagram. Aham. E lá atrás era o cara falando um número de telefone que, cara... Para as pessoas contatarem, tinha que ser individualmente, né? Porque não era se eu fosse ligar para ti e outra pessoa fosse ligar, ia dar ocupado o negócio ali, né? Sim. Sim. Então era um negócio, um ritmo muito mais lento, mais Sim, diferente. sim. né? Era um por vez. Nesse gancho que você está falando aí de telefone, foi até um problema para nós, que a gente encontrou uma certa dificuldade no momento que houve a separação, por exemplo, que o Malvi saiu da banda, né, que ele seguiu a carreira dele. E o que acontece? Nós tínhamos, o nosso contato era um telefone fixo. Certo. E era o telefone, era o telefone era dele. Aí a galera ligava, o contratante, enfim, ligava naquele número e dava lá com o Malvi, entendeu? Para nós foi uma dificuldade tremenda. Foi difícil, já não falava mais direto. Ou seja, a gente teve que reestruturar tudo isso, né? Sim. Tivemos que reestruturar tudo isso e... Isso aí. Difícil, né? Então, olha que fase, Sim, né? sim. Hoje até as pessoas dão o número de telefone, né? Mas não é pra ligar. É pra WhatsApp, anotar né? o WhatsApp, né? O mas telefone hoje- faz até ligação hoje em dia. Mas hoje, mesmo que você não tenha o contato telefônico da pessoa, né? O WhatsApp, enfim, pelo Instagram você consegue mandar uma mensagem, consegue. né? Foi Instagram, assim que eu Facebook. conectei. acho que foi, contigo, né? Pela- Acho que foi. Aí tu me passou teu contato do lado. Exato. Uhum. E vários outros contatos que acontecem muito pelo Instagram, muito, né? Hoje em dia são muitas conexões, né? Bom, os caras estão aqui desde cedinho com a gente tá gravando de manhã, né? E à noite eles têm uma apresentação. Então eu acho que isso aí. vamos já pra nossa saideira do Fala Mais aqui, também para liberar a galera e terem voz e dedos Isso aí. para a apresentação da noite, né? Mas só nos resta agradecer, eu acho, né? A presença do Sandro aqui, do Léo, né? Essa galera que é lá das raízes do Conexão Brasil, né? Os dinossauros. Os dois remanescentes dessa banda de 3 décadas, né? Lá de 94, agora para 2024, completando 30 anos. Então, Sandro, obrigado demais pela presença aí de vocês, Léo também, né? Parabéns por essa longa trajetória, né? Esse longo histórico aí, de muito sucesso e que continue sendo, né, que cara? venham os próximos que vem- 30, né? Que Minhas venham armas. os próximos 30. Maceira. A gente fala dessas bandas lendárias, né, cara? Aqueles velhinhos lá em cima do palco, né? Que vocês estejam lá daqui 30 anos, né? Porque é muito bom, cara. Por que Parabéns. não, né? Por que não? A banda é sensacional. Eu sou suspeito de maravilha. dizer porque sempre fui fã aí de Conexão. Legal, a gente é que agradece, né, Léo? Sim, Jonathan, coração. também o Jefferson. E parabeniza, né, pela iniciativa, pelo podcast, né, pela abrangência que a gente sabe que está tendo, pelos anos aí já de trabalho sério, né? E obrigado pelo carinho, obrigado por ter lembrado da gente, né? A gente valoriza demais esse momento, esse espaço, né? Porque é a forma que a gente tem de chegar
as mesmas pessoas de 30 anos atrás, por que não, né? E as novas gerações e tal, né? Para que conheçam também um pouquinho da história do Conexão, né? E ao mesmo tempo já falar que os videoclipes estão lá no YouTube, né? Canal oficial lá no YouTube. Conexão Brasil, sempre lembrando que é com Z, né? Conexão Brasil Oficial. Tem o Instagram também, Conexão Brasil Oficial. Enfim, deixa um recadinho lá que a gente com certeza vai retornar. Deixa o telefone para show também agora. eu ia, mas fiquei com vergonha por causa do que o Jefferson falou, né? Não, mas fica à vontade. Não vou te dar esse gostinho. Aí você vai ficar comentando com os outros, pá, sabe aquele cara? Agora eu vou falar aqui, o deixou teu o telefone, cara. Mas enfim, galera, obrigado pelo carinho aí que vocês nos receberam. Parabéns pelo trabalho, enfim. Não, show de bola. E quem sabe daqui a um dia retornamos, né? Retornaremos para fazer mais uma conversa, enfim. Exato. E contar o que faltou para contar, que deve ter esquecemos alguma coisa, será? Nossa, 30 anos, né? Dá para fazer 30 episódios. Mas vai ser suficiente. E até pegando o gancho que vocês comentaram dos tempos lá de trás, que quando chegavam nas cidades, iam para as rádios e tal, né? Quando vocês cheguem nas cidades vizinhas, onde que o West Mais tem a nossa abrangência, também venham nos visitar aqui e utilizar, com certeza, a gente também para fazer esse recado de que Conexão Brasil tá chegando na cidade de vocês, tá na área. Legal, com certeza. Mas massa, galera, muito obrigado. Bom, a gente vai fazer o encerramento aqui, mas quem vai encerrar... É o pessoal que tá acompanhando até agora, acho que tá sentindo falta de uma canção, né? Uma música. Então a gente vai fazer o nosso encerramento aqui, mas quem vai encerrar de fato o Fala Mais, a temporada 2024, vão ser vocês dois, né? Que honra, hein? Com a música aí que a gente deixou guardadinha na gaveta aí do repertório pra ser a nossa saideira. Vamos lá, então. Você falou bem, né? Desejar um Feliz Natal para todo mundo que tá assistindo aí. Exato. Um baita ano de 2025 para vocês também. Todo sucesso, saúde, paz, família, amigos, cerveja, música boa, churrasco. E o resto a gente corre atrás. Né? Tudo que for bom, né? Exatamente. Tudo que é bom. Galera, muito obrigado por vocês que acompanharam não só esse episódio aqui, mas toda a nossa temporada, né? Se ainda não se inscreveram no canal do Fala Mais, aí tá a oportunidade. A gente espera voltar em 2025 com uma nova temporada. Agradecimento também às nossas marcas parceiras que estiveram aqui conosco, né, durante esses episódios. A Cicobi, Valcred Sul, Mercado Marine, a Panificadora São Pedro, também o Restaurante Ligeirinho, a Marker Engenharia. Enfim, agradecimentos todos feitos. Sandro, Léo, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio e a gente se vê no próximo ano. Valeu, galera. Até o ano que vem. E agora quero ver todo mundo azarando, hein? Bora lá. Sei que eu insisto, eu tô perdendo tempo assim, impressionando alguém que nunca tá afim. Sigo o teu caminho, você troca de lugar, mas sempre dou um jeito pra te reencontrar. Teu super-herói não sou eu, sempre fecho os olhos pra te defender. Saltei das alturas sem parar, quedas para quê? Tentei te entender, mas não me dei bem. Por isso eu vou azarando você, vou seguindo você. Eu não vejo saída se não ficar aqui desejando você, azarando você. Eu não vejo saída se não ficar aqui desejando você, procurando fazer parte da tua vida, azarando você, azarando você, azarando você, azarando vocês. Abraço, galera. Obrigado. Valeu.